Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live do programa IFCE no Campo. E hoje vamos conversar um pouco sobre produção de peixes ornamentais amazônicos. Nosso convidado dessa noite é o professor Fabrício Menezes. Professor Fabrício, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do programa IFCE no Campo. Satisfação muito grande recebê-lo aqui para conversar com um tema que garanto a você uma paixão muito grande que o tempo é o peixe e, de forma geral, peixe ornamental. E hoje, como nosso convidado também aqui especial para nos ajudar nessa noite aqui, quero chamar aqui Jefferson. Boa noite, Jefferson. Prazer imenso Boa noite, aqui recebê-lo aqui. Jefferson é um nosso companheiro aqui do projeto Peixe Ornamental aqui do IFCE Campus Crato, participando em várias edições, que todas as edições foi Jefferson, da Feira de Peixe Ornamental. Foram várias edições, a ideia era que ocorresse todos os meses, mas os imprevistos aconteceram para a gente adiar esse projeto novamente. Mas estamos aí segurando aí para a gente voltar pós-pandemia. Jefferson aqui é da Casa da Pesca, lá em Caririaçu, não é, Jefferson? E Jefferson também é nosso aluno aqui do curso de especialização em gestão ambiental, não é, Jefferson? Isso, o curso de gestão e manejo de recursos ambientais. E estamos aqui em casa. Boa noite a todos e a todas aí, professor Fabrício, mais uma vez, Jefferson, e a todos aqui que estão acompanhando aqui pelo canal do IFCE Campus Cratos, a todos vocês e a todas, muito bem-vindo aqui, os que estão participando pela primeira vez. Eu sei, professor Fabrício, está conversando bastidores, que o peixe ornamental atrai muito público, não é isso? A gente percebe aqui, quando você fala em palestra de peixe ornamental, você já vê aquela quantidade de pessoas, é um público realmente que atrai muito. E por curioso, né, Jefferson, você que é aí da Casa da Pesca, recebe muito aí clientes aí, o que é curioso é que não é mais aquela atividade só de criança, né, Fabrício? Já passou agora a ser uma atividade, e é uma atividade muito lucrativa. Boa noite, Fabrício. Homens, mulheres. Boa noite, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, Messias, o Jefferson. Agradeço aí a participação dos ouvintes aí. Na verdade, é uma atividade que vem crescendo muito, né? E com a pandemia cresceu mais ainda. Só para dar alguns números, né? Só uma cidade que tem Mineira, Patrocínio de Muriaé, eles criam por mês 500 mil betas, né? E com a pandemia, a necessidade, né, a procura aumentou mais 90 mil betas, entendeu? Então, é muita coisa. Isso só uma cidade, 6 produtores. Imagina o Brasil inteiro, né, a quantidade. E o Brasil, como ele é grande, ele tem uma diversidade incrível de peixes, né? E boa parte do nosso comércio, da geração de renda, né, de valores, são peixes que são pescados e exportados. Infelizmente, a gente não tem ainda o hábito de criação de cultivos profissionais dos peixes amazônicos. Está mudando um pouco a moda, porque o aquarismo ele é um hobby, né, uma moda. Então, a moda está voltando um pouco para os peixes nativos, né? Mas temos peixes não só amazônicos, nós temos peixes na bacia do Pantanal, no sul do Brasil, no litoral, temos peixes, uma infinidade de peixes, né? Acho que no mínimo aí umas 2.000 espécies são liberadas para comercialização, né? Então é um mundo fantástico, que me agrada mesmo desde 8 anos de idade. Então eu sou apaixonado, né? Fui morar no Pará com esse intuito de pesquisar os peixes de lá, né? E é muito bom, é bom demais. E só para ter uma ideia, né? Já que eu vi aqui, alguém falou aqui que é aluno da turma de peixes ornamentais, nós estamos com um curso online que tem mais de 2.000 inscritos, e já é a terceira chamada desse curso. Você vê a demanda que é, né? São mais de 23 tutores, né? E curso de 160 horas, que é o curso FIC, né? Que no IF também tem, né? Então, ele é ancorado lá pelo Paulo Farias, lá na UFRN, né? Então, é um curso muito legal, né? Aí o professor Leopoldo já falando aí que é apaixonado por peixes ornamentais também. Mas antes disso, Fabrício, só aqui quer dar um pouco do protocolo, e a turma está querendo conhecer você. Você que você é bem conhecido aí no curso, mas aqui a turma aqui nossa, aqui do Ceará, está querendo conhecer. E eu queria aqui, Jefferson, pode falar um pouco aqui do... Resuma aí, eu sei que o currículo é extenso, mas você resumir aqui um pouco aqui do currículo do professor Fabrício. Por favor, Jefferson. Primeiramente, falar que eu já fui aluno do professor também. O professor Fabrício
inclusive no curso de criação de peixes ornamentais do programa Novos Caminhos. Eu tive aula com ele sobre reprodução de peixes king, foi fantástica a experiência, e a elaboração, a montagem de aquapisos. Então, essas duas aulas ficaram na lembrança do professor Fabrício. Nossa. Em relação ao perfil profissional do professor, ele é do Instituto Federal da Bahia, ele é do campus Valença, ele é oceanógrafo, doutor em ciência animal, coordenou o projeto Xingu Ornamentais, Norte Energia, da Hidrelétrica de Belo Monte, do Pará, possui experiência em desenvolvimento de tecnologia para a lavicultura e reprodução de espécies aquáticas, em especial peixes ornamentais, amazônicos e produção de alimentos vivos, como zooplânctons, fitoplânctons, e na estruturação do laboratório para a produção. Então, parabéns por toda essa experiência e por compartilhar seu conhecimento com alunos do Brasil inteiro. E temos alunos, inclusive, do projeto Novos Caminhos aqui, já dando um alô, a turma toda está participando, da turma 8, da turma 10, da turma 13. A turma 8 é a minha. Valeu, galera. Verdade, pessoal. Um grande abraço a vocês que estão aqui acompanhando. Muito obrigado pela participação. Fabrício, antes de começar aqui, falar um pouco rapidinho aqui, enquanto o pessoal está aqui entrando. Como é que é a formação do oceanógrafo? Como é que foi como é que é o dia a dia do oceanógrafo? Como é que é a formação? Mas a gente está um pouco aqui no tema da palestra para que o público possa estar aqui entrando e possa estar aqui acompanhando. Beleza. Na verdade, a oceanografia ela é muito diversa, né? Eu, quando fiz a oceanografia, só tinha 3 no Brasil. No Rio de Janeiro, na UERJ, no Rio Grande do Sul, na FURG, e na Univale, em Itajaí, Santa Catarina, né? Hoje você tem quase todos os estados do Brasil que tem litoral, tem a oceanografia. Inclusive em Belém, né? Que não tem tanto litoral assim, mas tem a oceanografia. A oceanografia, ela trabalha com a parte geológica do mar, né? Do relevo submarino, das praias, com a parte física, né? Ondas e marés, né? Essa questão de aterro nas praias, fazer praias com ondas, né? Então você aprende toda essa parte da física, da mecânica das praias, né? E a parte biológica, que é a parte que eu gosto mais, né? Que é a parte dos organismos aquáticos, né? Zooplâncton, fitoplâncton, da pesca, né? Tem muito pesca, né? Embarcação pesqueira, né? No meu curso, a parte de aquacultura, ela era pequena, era 3 disciplinas, maricultura 1 e 2 e piscicultura. Mas o curso do Rio Grande do Sul é bem maior e alguns cursos de oceanografia não tem aquicultura. Então, por exemplo, em Belém, a aquicultura lá é uma disciplina optativa, porque lá o foco maior é na parte geológica. Então, cada campus, né, cada universidade, ele mexe um pouco no componente curricular para atender a necessidade local. Então, como lá no Pará a parte geológica está crescendo muito, então lá eles focaram mais nisso, né? Mas é um curso muito legal, muito bom, né? Eu tenho um amigo no Brasil inteiro aí, o pessoal desse projeto Tamar, Baleia Jubarte, antigamente, quando era ONG, a maioria foram oceanógrafos, né? Que iam trabalhar com a parte da conservação dos ambientes, né? E tem, mas é um curso que é bastante similar à engenharia de pesca, por exemplo, né? Que trabalha com a pesca, né? Com os organismos aquáticos. Então, é bem similar, tá? Bacana. Bom, então vamos lá. Professor Fabrício, e nos fale um pouco aí como é que está a produção de peixes ornamentais amazônicos? Como é que está aí essa produção? Como é que está aí a comercialização? Como é que está aí o mercado hoje desse peixe amazônico? Quais são as principais espécies? É isso que a gente gostaria se abordasse nessa live de hoje. Então, o mercado ornamental amazônico ele é imenso, né? Como eu já falei, é uma infinidade de espécies que tem, né? Você tem aí, não sei se dá para botar algumas imagens aqui, né? Não sei se como é que eu faço aqui? Eu mesmo peço para colocar a imagem aqui. Você pode colocar aí, já compartilhar aqui, né? Pronto, isso. Vou compartilhar aqui. Então, vou compartilhar aqui esse. Então, desde a pesca. Vocês estão vendo aqui esses slides? Sim. Pronto. Então, é bem rico. Então, desde a pesca, né, ornamental, que ela é bem diversificada, né? Você tem aí, ó, vários locais na Amazônia, no Pará, né?
no estado do Amazonas mesmo, né, que tem vários pontos. Então, é uma riqueza de espécies, né? Vou passar aqui. Então, o pessoal aqui levam os peixes nessas caixas, né? São pescados pelos ribeirinhos, né? Então, os ribeirinhos entram à mata para poder coletar essas espécies, né? E passar aqui, ó. E é uma infinidade de espécies, né? Então, só dos loricarídeos, né? Que é um grupo que está crescendo muito no Brasil, né? De informações e de interesses comerciais, né? Que são esses cascudos, né? Que é chamado também de plecos em inglês, e acari, né, na região norte aí. Então, é uma infinidade imensa desses animais. Aí tem pouco conhecimento, você vê aqui, daqui só de um rio tem quase 80 espécies diferentes, que é no Rio Xingu, onde eu trabalhei, né? Para você ver que a gente conhece pouco essas espécies, né? Os europeus conhecem bem melhor que a gente. Já tem um livro, né? O Aqualog, no número L, que eles dão o número dos peixes com L, né? Então, o acari zebra, que é esse aqui da foto, ele é L046, antes mesmo da gente descobrir o nome científico dele. Então, ele já conhece tudo que nós temos aqui, e a gente conhece pouco, né? Mas, assim, respondendo você aí, Messias, boa parte dessas espécies, elas são exportadas, né? No Brasil mesmo fica pouco, né? Porque o volume para exportação ele é imenso. Então, imagine a Europa ou a Ásia inteira comprando esses peixes. Então, para o exportador, é bem mais fácil você mandar um volume grande do que você mandar para o mercado interno. O mercado externo paga em dólar, então agora com o dólar alto, né? E lá eles pagam à vista. E aqui o Brasil não, cada lojinha quer comprar um pouquinho. Então nós não temos um distribuidor grande de peixes, né, no Brasil para comprar um volume grande, e o pessoal aqui não são bons pagadores, né? Então assim, digamos assim, que o resto dos peixes que os gringos não querem, fica no Brasil, né? Então, alguns discos com uma qualidade inferior, genotípica, né? Com uma coloração mais fraca, fica no Brasil, né? Os acaris, pouquíssimos estão no Brasil ainda, né? Mas a exportação é muito forte, né? Mas está mudando um pouco. Já tem algumas indústrias brasileiras, né? Algumas empresas brasileiras já produzindo essas espécies diferentes, porque algumas espécies já tem no mercado há muito tempo, né? O neon, o acará disco, o acará bandeira, que já tem uma variedade incrível, né? De cores, de formato nadadeiras, né? Isso é interessante, viu, Fabrício? Só pegando aqui, em 2011, eu estava então no UFC pernambucano, sertão pernambucano, recebi um aluno da França, da Escola Agrícola da França, que fazia um estágio com a gente. E nós conduzimos ele para a piscicultura de corte. Mostra lá sobradinho, o estanque-rede, a codevasco, o surubim, outros peixes. Mas ele queria ver o peixe ornamental. Aí eu até que cheguei para ele e perguntei por que esse interesse tão grande pela piscicultura ornamental. Aí ele me chamou a atenção, que é interessante, em 2011. Ele disse, olha, eu acho incrível aqui no Brasil que a gente passa em repartições públicas, passa em restaurante, passa em loja, em casa mesmo, a gente não vê tanto peixe ornamental. Ele disse que fora do Brasil, que você falou de só com a Europa aí, grande parte das repartições tem um aquário, eles gostam muito de cultivar. E ele falou isso, olha, eu vim para conhecer peixe ornamental. Eu perguntei por quê. O peixe brasileiro, ele tem cor, é um peixe bonito. E eu comecei a pensar, realmente, ele estava certo. Você vê fora do Brasil, o interesse pelo peixe ornamental brasileiro é muito grande. E o peixe amazônico que você conviveu aí, muito grande. Jefferson, que é produtor aqui da casa de pesca, aí vê a demanda, né, Jefferson? A procura que tem pelo peixe, esse peixe ornamental. Jefferson, qual é os peixes que o pessoal mais procura aí na sua loja? Bom, tem algumas espécies que a gente até tem dificuldade de encontrar, como o acaradisco, né? Um peixe que uma das espécies que eu mais aprecio, que eu acho belíssima, inclusive, mas que a gente não encontra produtores aqui na região. Até no próprio estado do Ceará é difícil encontrar fornecedores dessa espécie. E o básico que a gente encontra aqui da espécie amazônica é o neon, é o acará bandeira,
né, os que são mais fáceis de reproduzir e encontrar aqui no nosso estado do Ceará. Vou falar nisso. Messias, Oi, Messias, pode falar. Só para você conhecer um pouco a demanda disso. Altamira, antes da hidrelétrica, né, do Rio Xingu, lá, o aeroporto deles lá tinha um voo, não sei se você lembra da Varig, né? Sim. A Varig tinha um voo só para peixe ornamental. Ou seja, o avião inteiro, ele era fretado só com peixe ornamental para ir para a Europa. Imagine, aí a Varig faliu, né? Ou fechou, não sei, foi comprada. Né? Mas até então, saía aviões de Altamira, da Varig, com nenhum passageiro, só com peixe ornamental. Imagina a demanda. E aí, só para... Oi, fala aí. E isso é bom, Fabrício, porque aqui a gente tem vários aquaristas aqui acompanhando, tem vários amantes da piscicultura ornamental, e essa é uma informação interessante. Quando nós iniciamos o projeto aqui no Cariri, da Feira de Peixe Ornamental, eu lembro até que as pessoas comentaram, mas nós temos mercado para isso? Nós temos produtores? Quando nós reunimos, Jefferson aqui faz parte ainda, Jefferson, nós demos só uma parada agora com a pandemia, quando nós reunimos o pessoal aqui na praça aqui da Sé em Crato, a gente viu que lotava as pessoas, crianças, o peixe ornamental, ele é fascinante, ele fascina mesmo quem está buscando. E é uma informação interessante sua dizer que um avião exclusivo para transportar. Aí você vê o que é o mercado. E isso é bom, porque, como eu disse, nós temos vários aquaristas aqui, nós temos alunos do curso que eu tenho certeza que vão ser futuro produtor de peixe ornamental, já ficar atento à importância que o mercado tem na área da piscicultura ornamental. Com a observação que o professor Fabrício falou que é para exportação, né? Mas a gente tem um mercado nacional amplo ainda, tem muito potencial de crescimento. Então, todas as regiões do país podem ter seu polo de produção. Assim como o estado do Ceará, principalmente Fortaleza, é referência no país, mas a região do Cariri tem muito potencial de crescimento também. O Jeff falou uma informação importante, que falta para ele a cara-disco. Né? Você vê a demanda que é. Eu conheço um produtor aí, né, aí em Recife, né, que ele cria muito a cara-disco, ele tem uma estrutura grande na casa dele, e ele distribui só para uma loja. Uma loja fechou com ele um contrato. Então, todo o peixe que ele produz, né, Jaime, né, o Jaime é famoso, né, produz peixe de qualidade, e ele fornece todo o peixe dele para um distribuidor, porque já tem mercado certo. Né? Então, é uma demanda incrível. Né? Então, mas agora, com a pandemia, isso aumentou, e a necessidade por peixe selvagem, porque a cara-disco você tem, né, o selvagem, né, de vários rios, com vários padrões de cores, e tem aquele que já são híbridos, né, de cruzamento um com o outro, que é vermelho, amarelo, não sei o quê. Então, já vai aumentando o mercado, porque você tem a diversificação dos padrões. Aí, só voltando um pouco lá para a exportação, você vê o interesse fora do Brasil, que o Brasil não tem tanto interesse, não digo as pessoas, mas o governo, né? Não tem muito incentivo para pesquisa, você é pesquisador, eu sou pesquisador, a gente não tem grandes laboratórios. Só para ter uma ideia, imagine um aeroporto, né? Uma estrutura de um aeroporto, recebendo peixes ornamentais, e ele faz a triagem. Então, lá na Ásia, existe isso. Lá na Ásia existe um aeroporto, né? Uma estrutura igual de um aeroporto, do lado do aeroporto. Quando os peixes ornamentais chegam lá, o governo faz uma triagem, esse aqui eu quero, e vamos trabalhar com ele. Aí desenvolve a tecnologia. O que é que ocorre com isso? Quando eles desenvolvem a tecnologia, eles param de comprar peixe nosso, porque eles já estão reproduzindo. Né? Então, por exemplo, o acari zebra, ele é proibido de se cultivar no Brasil, né? Até legalmente. Né? Ilegalmente, lógico, é ilegal, não pode, mas legalmente ninguém ainda conseguiu produzir, obter a licença. Lá existe o ministro da Pesca, né, lá em Singapura, que ele tem 100 aquários só para reprodução de acari zebra. Ele produz muito, né? Então, a gente não tem essa tecnologia, porque está atrás, a gente não consegue capturar, né? Fica mais difícil, o custo, e aqui não tem laboratório. Então, o governo tem que começar a ver com bons olhos. Como é que o governo vai ver? Nós temos uma infinidade imensa de produtores, só que a maioria dos produtores não estão legalizados. Então, o governo não vê a receita que gera. E como não está legalizado, não sai nota fiscal, não sai imposto.
Então, o governo não vê o tamanho desse comércio. E é imenso. Né? Na hora que o governo vê, vai começar a mudar isso aí. Já está mudando. Esse ano saiu algumas portarias que melhoram um pouco a comercialização, né? Esse curso que está sendo feito aí do Novos Caminhos pela UFRN está mudando também, que é para formar mão de obra, né? Então, isso está crescendo. Até para publicar antes já era difícil. Hoje já está mais fácil. Você consegue publicar em boas revistas, né? O Giovanni está falando que já tem algumas perguntas, né? Isso. Estou aqui anotando aqui. Isso é bem interessante, viu, Fabrício, pegando nessa linha também, que você vê que até grande parte dos cursos hoje, engenharia de pesca, aquicultura, zootecnia, agronomia, oceanografia, e principalmente pós-graduação, você não vê tanto específica para peixe ornamental. Eu acredito que o curso, inclusive fui aluno também, viu, do curso, treinamento do Jefferson, do curso aí da Escola Agrícola de Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, curso excelente mesmo. Acho que foi um dos primeiros cursos do Brasil. Tinha um curso técnico, se não me engano, em Minas Gerais, mas é um dos primeiros. Se você busca hoje formação livre, você tem poucos livros nessa área, grande parte do conteúdo é troca de experiência de produtores. E eu queria até pedir aqui, para a turma que está acompanhando, se puder até participar aqui, viu, Jefferson, aqui na live, falar um pouco aí, deixa aí no chat aí, reforçar as perguntas, já não vamos começar com as perguntas, reforçar de onde é que vocês são, e também se na universidade ou no curso, na cidade que vocês moram, tem algum curso específico na área de piscicultura ornamental, até para a gente ter esse conhecimento, Fabrício, aí, do público que está aqui acompanhando a gente hoje. Sei que é amplo, mas a gente tem essa informação, ok? Messias, esse curso de pesquisas ornamentais é inédito, né? Online. Mas no mesmo formato presencial, eu já ministrava lá no Pará. Né? Quando eu cheguei lá no Pará em 2016, eu comecei a abrir turmas do curso FIC de pesquisas ornamentais, na mesma modalidade desse curso. Só que eu era o único professor, né? Aí, nesse caso, a riqueza desse curso é que são vários professores, a gente escolheu professores do Brasil inteiro, cada um domina uma técnica, né? E aí ficou muito mais rico, porque ele é online, mais pessoas podem assistir, mas não tem prática, né? Você não está ali na prática. Né? Mas espero que também é que os próprios professores aprendem com os outros, né? Uma troca de interação entre alunos e professores. Muitas vezes os alunos acabam levando conhecimento interessante para todos que estão participando também. Só que isso, na verdade, é uma construção antiga, né? O Paulo, ele já vem construindo isso lá no Rio Grande do Norte, né, há muito tempo. Começou lá com várias exposições de beta, de pequenos peixes, e culminou na Feira Internacional de Aquarismo, que deu muita gente, né? Teve vários concursos, várias exposições, teve o Aquaciência, então foi... em um dia passaram mais de 10 mil pessoas lá no pavilhão, né? Foi muito bom. A gente conseguiu juntar um grupo de professores para escrever livros, então tá para sair alguns livros pela Embrapa, já está atrasado um pouco, mas esse ano vai sair o volume 1, né? Da Embrapa, e também alguns colegas já estão interessados em fazer outros livros mais práticos, que devem sair pela ABRA, né, que é a Associação Brasileira de Lojistas e Aquaristas. Então, a ABRA parece que vai financiar alguns livros, então a gente vai pegar e fazer alguns livros mais técnicos, né, com uma linguagem mais simples para aquaristas, para produtores, porque esse da Embrapa ele é mais acadêmico, né? Mas vai começar a sair muita coisa, porque a demanda é grande, realmente, e falta no Brasil essas informações. Pronto. Jeff, tem mais algumas perguntas aqui no chat. Você pode fazer, por favor? Posso. Bom, o trabalho de divulgação que a gente fez aqui dos nossos clientes, nossos fornecedores, para que participassem da live, eu obtive algumas sugestões e perguntas. Eu tenho aqui 6 perguntas já prontas para o professor Fabrício, além das que estão sendo publicadas no chat. Eu tenho uma aqui, inclusive vamos abrir com ela, do professor Leopoldo. Ele é um dos professores do programa Novos Caminhos também, ele é engenheiro de pesca. Ele pergunta: professor Fabrício, na sua percepção, qual o empreendimento mais lucrativo com ornamentais? Produção, aquicultura ou comercialização, que é a loja? Boa noite, Leopoldo. Leopoldo é um grande parceiro, né, das antigas, a gente já se conhece, acho que em 2010, né, a gente foi num evento lá no
no Maranhão, se conheceu lá, né? E Léo Porto agora na Bahia também, então a gente vai ser parceiro aqui também, fazer alguns trabalhos juntos. Léo, é uma pergunta interessante, né? Os dois são lucrativos, né? A piscicultura ornamental, a produção, ela é lucrativa se comparado com a piscicultura de corte. Então, em uma pequena área, você consegue produzir muito peixes e agregar o valor. Já a loja, né, você tem outros valores, que você vende aquário, outros equipamentos. E como é um hobby, o valor é muito alto. Então, por exemplo, uma carabandeira, que é vendido do produtor para a loja, a R$3, e a loja vende a 30. Então, ele botou mais de 100% em cima, muito mais do que 100%. Né? Agora, o que é lucrativo depende do volume. Né? Se eu tenho uma área gigantesca, né? Como tem aí a piscicultura teganica, a piscicultura lá de Cascavel, lá no Paraná, a Cascavel no Paraná tem 6 fazendas. Imagine você ter 6 fazendas produzindo peixes ornamentais. Então, o volume é muito grande. Lógico que aí o lucro também é muito alto, né? Mas, assim, se você falar assim, eu quero investir tanto, eu quero ganhar mais dinheiro, a loja, o valor, né, o lucro é bem maior do que a produção de peixes. Tá? Agora, eu gosto mais da produção. Né? Eu acho muito mais prazeroso, porque, na verdade, eu não estou pelo dinheiro, eu estou pelo prazer. Então, o prazer, para mim, melhor é a produção. Um dia eu quero ter uma loja também. Né? Além de ser pesquisador, eu quero produzir peixe e ter uma loja. Mas eu acho que a loja, ela tem um valor, ela agrega mais valor ainda do que o produtor. A questão da produção é uma essência do professor mesmo, né? De pesquisa, de descobertas. Inclusive, professor Fabrício, em sua experiência lá no Rio Xingu, essa é uma das perguntas que eu trouxe. Quais são as principais características do ambiente natural do peixe ornamental amazônico? Na verdade, o Rio Amazônico ele não é igual, né? Desde lá da nascente até a foz, né? Quando chega no mar. Ele é muito diversificado. Mas, de forma geral, o ambiente amazônico ele é o quê? Uma água muito ácida, né? Tem algumas águas mais neutras. Mas, de forma geral, a água do Rio Amazônia, né? Em boa parte, ela é ácida. Você vê aquela água escura, ali são taninos, ácidos úmicos que vêm das folhas, né, que vem nas florestas. Então, são águas muito ácidas, pegar em torno de 4. Né? Água mole, né, baixa condutividade e temperatura que não oscila tanto, fica em torno de 28 graus. Né? Então, você tem uma diversidade. Mas, por exemplo, no Rio Xingu, a água já é transparente, já é uma água verde, que você pode mergulhar como se fosse no mar. Você mergulha e vê 20 metros na sua frente. Já no Rio Negro, não. Você não consegue mergulhar e ver 2 metros na sua frente. Então, os peixes também vai variar muito. No Rio Xingu, a dominância de espécie lá é espécie de corredeiras. Né? Então, tem muitos cascudos, que são os acaris, tem muito lá. Né? Então, hoje, é um dos mercados mais procurados os peixes do Rio Xingu, porque tem muitos acaris, e são espécies novas para o mercado. Né? Tem algumas arraias também, mas é um rio que tem muita corredeira e água branca. O resto do Rio Amazonas é água escura, né? Bem diverso mesmo. E bem ainda relacionado a essa pergunta, professor, então eu vejo como lojista um grande desafio de encontrar os parâmetros adequados para manter esse peixe em cativeiro, né, nos aquários, né, com utilizar corretores de água, utilizar alguns produtos para deixar esse parâmetro adequado. Na verdade, assim, o aquarista, que ele começa a gostar, a tomar gosto pela coisa, ele quer o que se falou, né? Simular o ambiente, né? Então, se você for simular um ambiente, você tem que conhecer o ambiente. Então, tem que estudar o ambiente. Por isso que os gringos, principalmente europeu e asiático, vêm conhecer o Brasil. Porque ele quer conhecer o ambiente, quer saber que planta tem, como é que é as madeiras no fundo. Então, ele quer fazer tudo similar ao que está no ambiente, tá? Mas, de forma geral, né, para você ter um mercado melhor, o que é que se faz? Se padroniza a qualidade de água. Tenta botar a água pH 7, porque você tem uma infinidade de peixes que pode se adequar. Né? Então, por exemplo, é criado o acaradisco em pH 7, o bandeira em pH 7. Ele convive, ele vive. Né? Você vai domesticando ele e ele vai se adequando também, ele vai se acostumando, né? E vai se acostumando com novas qualidades de água. O que não pode, né, aí vai para o aquarista, é você dar um choque de qualidade de água.
né? Uma água geralmente que é pobre em condutividade, pobre em composto nitrogenado, amônia, por exemplo, 0, né? Você tem alto teor de amônia, aí o peixe sofre, né? Por exemplo, a amônia em pH 4, ela quase não tem toxicidade, mas a mesma amônia que estava em pH 4, em pH 7, ela é muito tóxica, né? Então, o aquarista tem que se preocupar com isso. Então, assim, o grande vilão do aquarismo, na verdade, é qualidade de água. Quanto mais peixe você põe no mesmo aquário, mais ração você coloca. Aí mais fezes vai sobrar, né? Mais ração sobra também e vai gerar o quê? Compostos nitrogenados, que é a amônia, né? E ela vai prejudicar os peixes, o bem-estar do peixe. Então, o ideal para qualquer aquarista, né, iniciante ou não, é trabalhar com uma baixa quantidade de peixe por aquário e um bom sistema de filtragem, né? Então, focar mesmo em filtragem. Então, filtragem biológica para poder cada vez deixar essa água boa. E de tempo ir trocando a água. Mas aí você vai com a experiência, né? Você vai trocando, vai aprendendo, vai crescendo, vai estudando. Então, assim, como é um hobby, o pessoal, para crescer no hobby, tem que estudar. Tem que fazer curso, ler livro, trocar experiência, né? Participar de lives. Fazer pergunta, procurar outras pessoas e visitar. Então, isso é interessante no hobby. Você conhece pessoas, né? Tipo, o Leopoldo, eu conheci ele numa palestra. E a gente virou amigo, porque começou a trocar figurinha, trocar informações e viramos amigos, parceiro de pesquisa, né? Parceiro de curso. E ele participa de todas as lives, né? Isso. Aí ele pergunta coisa para mim, eu pergunto coisa para ele. Então, a gente vai trocando informações, né? Porque a gente não sabe tudo. É impossível uma pessoa saber tudo de tudo. Né? E o aquarismo, ele tá nisso. A pessoa, para crescer no aquarismo, ele tem que estudar, trocar muita informação. E não basta só ficar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tem que ler realmente. Tem muita coisa boa, né? Quando eu falo sempre, eu falo do Google acadêmico, para a galera pesquisar artigo científico, porque ele tem muitas informações boas, né? Tem vários trabalhos de pesquisa boas e sérias, né? Então, as informações são mais reais. E lá fora é diferente. Lá tem muitos livros lá fora. E o pessoal lê muito. Né? O Brasil, infelizmente, a galera não tem esse hábito, não tem essa cultura de leitura, mas precisa. Inclusive, pode ficar à vontade, professor Messias. Oi, Jefferson. Eu queria aproveitar só aqui a fala do professor Fabrício e puxar um pouco para você. Jefferson, essa fala do professor Fabrício, de muitos produtores, é muito comum isso do produtor iniciante, que ele quer, vai numa loja como a sua, Jefferson, que eu quero vejo uma imensidão de peixes. Muitas vezes, Fabrício, até sem conhecimento mesmo da espécie que vai trabalhando, ele vai juntar ali, no mesmo ambiente, espécies que têm uma exigência de qualidade de água diferente, um peixe mais agressivo, outro peixe é mais dócil. Aí, Jefferson, isso é muito comum também aparecer na sua loja, pessoas que querem, eu compro um aquário hoje, eu vou colocar aqui várias espécies de peixe. É sim, professor Messias. Inclusive, é o diferencial do lojista, né, entre uma empresa e outra. E é o diferencial no sucesso de criação dos seus clientes, né? O importante é que o seu cliente ele busca essas informações, quando ele já vem para comprar um peixe, já sabendo as características daquela espécie, isso é ótimo, né? Porque garante a sobrevivência do peixe por longo tempo. Mas o que a gente percebe é as pessoas querendo realmente fazer uma mistura de espécies. Peixe grande com peixe pequeno, peixe de água ácida misturar com peixe de água alcalina e com aquários de tamanhos, às vezes até inapropriados. Então, o que a gente sempre procura recomendar é que a pessoa inicie devagarzinho, com uma espécie de peixe que é mais fácil cuidar. Espécies de peixes que se alimentam com aquela ração que tem disponível no mercado, porque tem alguns que são carnívoros, outros são herbívoros. Então, o ideal é a pessoa começar com uma espécie que se adapta bem ao clima também da região. Aqui, a gente está no Ceará, no interior do estado, tem cidades que tem muita variação de temperatura, pela manhã, à tarde, à noite. Então, as pessoas têm que pensar nisso também. E o lojista tem que conhecer as espécies que se adaptam melhor a esse clima e ao conhecimento do consumidor. Então, o conhecimento é fundamental e esclarecer para o cliente todos esses problemas que podem aparecer na criação para que ele tenha sucesso no seu hobby. Deixa eu complementar um pouquinho aí. O que ocorre muito também, as lojas não estão preparadas, né? Muitos lojistas não são aquaristas, ou muitos vendedores
não entende nada de peixe, né? Então, o ideal também é capacitar. Esse curso que está ocorrendo, né, os Novos Caminhos, tem muitos lojistas, muitos vendedores de loja que estão fazendo o curso, né? Então, eles começam a se capacitar. Isso é interessante, porque você tem que vender também qualidade. Você tem que fidelizar o cliente. Como é que você vai querer que o rapaz compre um aquário e a vida inteira dele ele vai comprando peixe mais, né? Ele vai ampliando, vai entrando no hobby, né? Então, você tem que capacitar para ele vender bem o peixe. Ó, esse peixe aqui é de água ácida, você tem que criar com esse peixe. Esse aqui, ele é muito carnívoro, não pode com esse aqui vai crescer muito. Então, ocorre muito isso. Muito lojista só quer empurrar o peixe e o produto, ó, toma aí e depois se vire. E não é bem assim, porque também ocorre o inverso, viu, Messias? Eu vender para uma pessoa um peixe, ele está lá e depois o peixe morre. Aí aquela pessoa pode desistir do hobby, né? Então, tem o aspecto negativo disso também, né? Então, tem que realmente melhorar esse serviço, né? E uma boa forma é capacitar. Aqui na Bahia, eu estou já procurando algumas lojas, né, para começar a fazer capacitação dessas lojas, né, desses produtores, desses vendedores, né? Então, algumas lojas já me procuraram também, né? Estou só esperando a pandemia passar para eu começar a traçar estratégia para treinar essas lojas, porque eu acho que assim melhora também o comércio, fortalece melhor o comércio, né? Verdade. E com esses livros que você falou que serão publicados, com os cursos, a gente aqui do IFCE Campus Crato mesmo, o curso técnico, o curso técnico em agropecuária, a gente aborda muito a questão da piscicultura ornamental. Eu acho que é um dos poucos cursos de técnica que eu conheço que a gente aborda essa parte da piscicultura ornamental, que estimula os alunos a participar, a conhecer mesmo a atividade. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, viu, Jefferson, seu xará aqui, Jefferson Oliveira, que ele fala o seguinte: boa noite, professores. Uma dúvida. Tenho a impressão que o outro gargalo é o transporte de peixe dentro do país. Isso é uma impressão errônea ou é realidade esse transporte, Fabrício? Na verdade, tem que ver como é que está falando. Se o transporte não existe, é difícil, né? Na verdade, assim, você tem como transportar. Existe tecnologia para você levar peixe daqui para o Japão, né? O que ocorre no Brasil é que os produtores, como eu falei antes, não querem se legalizar. Primeiro que tem uma burocracia. Ele não conhece aquela burocracia, né? Mas se ele for atrás, ele se legaliza. E aí, legalizado, ele consegue enviar peixe para o Brasil inteiro e para o mundo. O problema é que as pessoas não querem legalizar. Ah, mas é burocrático. Se eu for tirar a carteira de motorista, eu tenho que me legalizar, né? Eu tenho que fazer curso no Detran, né? Eu tenho que ir lá no Detran tirar a carteira, eu tenho que pagar uma taxa. Mais interessante que para peixe ornamental, a galera não quer fazer isso. Então, quer fazer um comércio ilegal. Ilegal, realmente, você não consegue transportar. Hoje, existe gente que vende peixe pelo correio, né? Mas é ilegal, né? Os correios, eles são proibidos de transportar espécies vivas, né? Mas existe, por exemplo, a GoLog, né? Que o pessoal vende peixe pela aviação, né? Pelos aviões. É permitido, mas desde que o produtor que envie, ele envie com nota fiscal, com guia de trânsito animal, né? Tudo legalizado. Aumenta o preço? Aumenta, lógico, né? É um serviço de melhor qualidade. Os peixes chegam mais rápido na sua residência, né? Você tem uma nota de origem daquela espécie, você sabe de onde é que veio, se aquela espécie foi quarentenada, se tem doença, se não tem doença. Então, a qualidade também agrega valor, né? Agora, se você transportar de forma ilegal, geralmente os peixes são de péssima qualidade, né? Mas quem quiser, mesmo o pessoal que cria aí no fundo de casa, cria beta, cria guppies, peixe de baixos valores, né? Você consegue se legalizar, procurar uma secretaria de agricultura do seu município, ver quais os trâmites que eles precisam e vai correr atrás, né? Monta uma associação, existe a ABLA dá assessoria para isso, né? Eu acho que é R$100 a mensalidade, né? É muito, né? Pô, às vezes é um peixe, R$100 é um peixe que você morreu, né? Ou perdeu, ou deixou de vender, é R$100, mas eles te dão assessoria jurídica, né? Eles estão lutando pelo setor. Então, assim, o transporte, ele existe, né? Agora, o que dificulta realmente é que muitos querem transportar de forma ilegal. E aí, quando o IBAMA pega, aí a multa pesada, né?
é apreensão, tá? Mas é possível, sim. A tecnologia para transporte é tranquilo. Você pode mandar peixe daqui para o Japão, ficar 7 dias na embalagem, ele chega lá vivinho, né? Despreocupado. E para ganhar novos mercados é importante, professor, ter essa capacidade, essa logística bem elaborada. Saber quais são os meios mais rápidos, né, de enviar esse produto. Inclusive, tem algumas lojas na internet que você já compra direto, você escolhe. Tem uma loja que chama Aquanimal. A Aquanimal, você vai lá, você compra casais de alguns ciclídeos, né? Eu já comprei uma vez R$1.000 de peixe deles. Comprei alguns casais de ciclídeos, né? Alguns peixes diferentes, e eles enviam. Chegou aqui, tudo beleza, né? Então, existe isso. Então, essas lojas estão agregando valores. Eles pegam de produtores, porque eles são lojistas, não são produtores, né? E conseguem vender os peixes pela internet. Já tem muitas lojas fazendo isso, né? E a empresa que domina todas essas técnicas pode ter certeza que ela tem uma estrutura boa, ela tem todo um sistema adequado para a criação daquele peixe. É um outro patamar de produção e que a qualidade, com certeza, é superior em todos os aspectos. Agora é interessante, viu, Fabrício? Você vê, vou tocar aqui 2 pontos. Primeiro, a questão do transporte, que muitos acham, é só chegar lá, vou embalar aqui o peixe. A gente tem aqui muitos iniciantes, tem muitos aqui, pessoas que estão acompanhando, que eu estou vendo pelos comentários aqui, que são pessoas experientes, mas tem alguns aí que são iniciantes. Então, a gente para, podemos dizer assim, nivelar o conhecimento para todo mundo, é importante que todos entendam que o transporte de peixe não é uma coisa tão simples, não é só chegar, embalar, como você disse. Eu posso transportar para o Japão, mas existe toda uma tecnologia, toda uma ciência, todo o trabalho que foi feito antes para que aquele peixe chegue saudável no destino. Isso que é interessante. E eu vejo aqui, Jefferson, muito bom também é você ver lojista como o Jefferson aqui, que também é um estudioso da parte de piscicultura, não é só comercialização, né, Jefferson? É também estudioso. E isso faz uma diferença, Jefferson, muito grande. Estou vendo aqui algumas pessoas aqui comentando aqui no chat que já vão ser sócio aí da sua loja aí, viu, Jefferson? É interessante, a gente vê a importância do lojista também ter esse conhecimento da espécie que ele está trabalhando, isso é importante. Bom, nós temos aqui, Jefferson, algumas perguntas aí no chat, você pode fazer algumas? Temos. Tem uma pergunta de Tiago Egídio. Professor Fabrício, é possível desenvolver uma produção desses discos, ele se interessou nessa espécie, em pequenos espaços, com boa oferta de água? Qual seria o espaço mínimo para manter quantidade de aquapisos, por exemplo, para administrar essa produção? Já que o professor domina essa técnica de produção de aquapiso, né? E qual seria a estrutura mínima para o acará? O acará-disco ele é um peixe um pouco mais sensível em relação à qualidade de água, né? Então, na verdade, não é só ter espaço e água. Você tem que ter uma preocupação melhor com o aspecto zootécnico, né? Eles pegam muita doença. A doença fica nele, fica na água, fica no fundo do aquário. Então, tem que ter um manejo sanitário muito forte. Então, por exemplo, eu crio muito e já pesquisei muito acará-bandeira. Então, o mesmo manejo que eu faço com a acará-bandeira, se eu fizer com o disco eu perco todos, tá? Então, assim, voltando aí à pergunta, se for em relação à estrutura, aquários de 200 litros até 100 litros é tranquilo, né? Uma filtragem ali mecânica para retirar os sólidos. O que é que o pessoal faz de manejo diário ou semanal? Se for no fundo, com a mangueirinha, para retirar as fezes, porque as fezes têm os ovos de parasita, então você diminui a carga parasitária desses animais, né? E de tempos em tempos você tem que ministrar alguns produtos profiláticos, né? Para diminuir a carga parasitária desses animais, porque ele tem muitos parasitas, né? E você conseguindo formar os casais, então aquário, por exemplo, de compridos assim de 1 metro, né? Com 300, 400 litros, você põe ali algumas variedades, né? Alguns exemplares, e eles vão formar casais. Porque no início você não tem o olho clínico para saber quem é macho e quem é fêmea, né? Mas botando ali 10 exemplares, se eles estiverem maduro e bem alimentado e com água boa, eles vão formar casais. Tira um casal dali, coloca no aquário, né? E ali ele vai de tempo desovar, né? Então, assim, um espaço de uma sala, né? Uma sala aí de 3 por 3, né? 3 por 4,
dá para ter uma boa produção. Tá? A água tem que ser de boa qualidade, sem amônia, né? Então tem que ter, antes de fornecer essa água para os animais, tem que ter uma filtragem biológica, tem que ver os parâmetros de água, se não tiver amônia, se o pH está correto, e temperatura. A temperatura para esses peixes amazônicos não pode descer de 26. Então tem que ficar ali na média de 28, né? Pode subir um pouco para 29, 30, mas 28 é o ideal. Porque senão, baixando de 28 para 26, eles pegam muita doença, porque o sistema imunológico do animal é afetado, ele baixa sua imunidade, e aí alguns parasitas já crescem, né? Tipo o íctio, né? O oldínio. Então, né? E aí, você cuidando de todos esses aspectos, né? De limpeza do aquário e qualidade de água, eles vão desovar, eles cuidam dos filhotes por um bom tempo, para alimentar os filhotes e depois crescer. Com mais ou menos 4, 5 meses, você começa a vender os animais de R$50, né, até R$100, vender para lojista, ou se vender direto para o consumidor, animais de 200 até R$1.000, depende da variedade. Então, é um bom negócio. Agora, tem que ter experiência, né, e conhecimento. Senão, você não consegue trabalhar com disco, não. É um peixe bem difícil, bem exigente. Mas é bem fantástico. O sucesso do produtor não está apenas em criar o peixe, né, em ter a estrutura adequada, mas podemos concluir que o sucesso do produtor está quando ele consegue reproduzir a sua espécie. E mais ainda, não só quando consegue reproduzir a sua espécie, né, mas quando aquela espécie, aqueles exemplares que nasceram ali, eles conseguem chegar à fase adulta. É o grande desafio. Como o professor é especialista nessa área de alimento vivo, né, zooplâncton, fitoplâncton, quais são as recomendações para os produtores iniciantes que conseguem uma primeira reprodução e que eles tenham sucesso na fase inicial da sua criação? Após a reprodução, realmente, a larvicultura é a parte mais crítica, né? Essas larvas, elas são muito sensíveis. É que nem a gente comparar aí com o bebê humano, né? Você não tem os órgãos do sentido formados. A larva, muitas vezes, ela nasce sem a boca aberta, né? Então, ela não come ainda, ela tem um saco vitelino, ela não consegue nadar. Então, depende da larva. É um animal sem noção de nada, né? E sem estrutura vitais adequadas, né? Eles estão ali aos cuidados da natureza, né? No meio ambiente é assim. Então, no cativeiro, você tem que criar condições. A primeira dela, depois da reprodução, é o primeiro alimento. Geralmente, o primeiro alimento é alimento vivo. Eu não posso dar para uma larva dessa ração, porque seu trato digestório, né, o intestino, o estômago não estão formados ainda. Então, se eu misturar alguma ração, eles não vão conseguir digerir, ou, às vezes, nem conseguir abocanhar. A boca ela pode ser pequena. Então, no mínimo que o produtor, né, ou o aquarista que quer produzir espécies ornamentais, tem que começar a produzir artêmia. Tem que comprar cisto de artêmia e saber fazer a eclosão, que em 24 horas botou ali em água salgada, elas vão nascer. Então, um bom aquarista aprendendo a eclodir artêmia, ele já começa a ter um desenvolvimento bom, né? Então, a artêmia é o primeiro. Sem artêmia, ele não consegue produzir quase nenhuma espécie. E depois ele vai desenvolvendo outras, né? Paramécio, Daphnia, né? Mas a artêmia, ela é uma espécie que é bastante usada, né? É fácil de comprar, de adquirir, de guardar e depois de fazê-la nascer, né? Então, precisa realmente de aprender a produzir artêmia, tá? E que é bem fácil, né? Você usa sal grosso, água doce, né? Só depois filtrar ela e dar. Falando assim, é simples, né? Que hoje não dá para falar, seria um curso só para produção de artêmia, né? E tem, verdade. E tem esse curso. Tem. Verdade. Muito bom ver. E o Fabrício, interessante, todo mundo que inicia no aquarismo, ele tem essa vontade de reproduzir o peixe em casa. Quando consegue, aquela felicidade, já não paro mais agora de criar peixe ornamental. Eu queria aproveitar aqui, Jefferson, mandar aqui um abraço aqui à Dona Júcia. Dona Júcia, Fabrício, é uma das pioneiras aqui do aquarismo aqui da região do Cariri. Dona Júcia, muito obrigado pela participação, muito bom ver a senhora aqui assistindo aqui, acompanhando essa live. Um grande abraço. Inclusive, estive hoje de manhã com ela na loja dela, até comprei alguns peixes dela. Dona Júcia, aquele abraço.
Jefferson, alguma pergunta aí? Tem. Tem um monte, estou vendo aqui. Tem um monte aqui. Depois a gente passa aqui a noite toda acompanhando aqui. Bom, antes que o Jefferson selecione aqui, tem algum Jefferson selecionado já? Senão a gente vai partir para outro aqui. Ótimo, vai. Só um pouquinho, eu vi aqui algumas pessoas. Manda um abraço aí para o Paulo. O Paulo está aí assistindo aí. Paulo Farias. Paulo. Tem o Hugo Ramos, né? Hugo Ramos, tem alguns parceiros nossos aqui. Hugo Ramos. O Leopoldo, já falei. Aquarismo Jumbo está aqui, né? Legal, Paulo Sérgio. Né? Falou que logo vai ter uma live comigo aí no Aquarismo Jumbo. Ele vai marcar a data. Né? Então, obrigado aí pela presença dos meus colegas aí, né, que estão aí prestigiando aí. E pode contribuir, viu? Pode perguntar aí que a gente mata no peito aqui. Então, muito bom. Um grande abraço aí, pessoal. Minha pergunta, inclusive, envolve aquarismo jumbo. Então, vamos lá. No aquarismo jumbo, é cada vez mais comum encontrar peixes amazônicos, como tucunaré e pirarara. Como deve ser a dieta desses peixes no ambiente de confinamento do aquário? Assim, de forma geral, o aquarismo jumbo, os peixes, eles são carnívoros, né? São peixes grandes, a grande maioria são carnívoros, tem as arraias, né? Eu não sei hoje, no mercado, se tem rações adequadas a esses peixes, né? Pode ter nutricionalmente, mas talvez o tamanho, por exemplo, um tucunaré que tem uma boca desse tamanho, ele vai comer uma partícula desse tamanho, né? Então, eu não conheço alguma ração adequada a esses peixes grandes, né? Eu sei que tem algumas rações um pouco maiores, utilizada, né? Mas, de forma geral, o que é que o pessoal faz? Dá alimento vivo, né? Dá peixes vivos, né? Eles criam peixes em paralelo, né? Um lambari, alguns peixes vivíparos, como o gupe, né? Que são peixes de valor comercial mais baixo, e fornece esses peixes. Por quê? A maioria do pessoal que cria peixes jumbos, né? Eles querem ver os peixes mostrando seu comportamento, que é o quê? De predação. Então, eles gostam de ver aquela água subindo na hora que ele dá o bote para pegar o peixe. Então, eles gostam de ver isso, né? Então, muitos desses fornecem a seus peixes para manter esse hábito, né, carnívoro e selvagem, fornece pequeno pedaço de camarão, pedaço de peixe, né? Isso é interessante. Mas vale ressaltar que tem, por exemplo, peixe, não pode ficar dando só filé, que só filé não tem o cálcio, né? Você não tem ali escamas, você não tem a coluna vertebral, você não tem ossos, né? Então, o peixe só come proteína. Então, é bom, às vezes, dar o peixe inteiro para ele, né? Dar ali uma sardinha pequena, um camarão inteiro com cabeça e tudo, porque na hora que ele comer esses animais, ele vai absorver um pouco desse cálcio, né? Então, isso é interessante. E as rações para esses peixes também tem que ser diferenciada para atender a nutrição desses peixes, tá? Não sei se te respondeu, Jefferson. Será isso? Jefferson? Acho que o Jefferson travou Travou. Bom, vamos aqui, enquanto o Jefferson entra aqui novamente. Fabrício, como é que foi, mudando aqui um pouco assim, até tema, né? Como é que foi a sua experiência lá na região do Pará? Primeiro contato com as famílias. Você fez um trabalho brilhante lá na hidrelétrica, não foi isso? Foi. Na verdade, lá eu procurei pegar espécies, né, que eu conseguisse, que não existia tecnologia, né? Então, eu comecei lá numa cidade chamada Bragança. Então, lá eu comecei a trabalhar com espécies nativas lá. Então, aonde eu vou, eu procuro as espécies da região. Então, lá eu trabalhei e desenvolvi a tecnologia de produção do peixe-folha. Foi muito interessante, é um peixe bastante curioso, né? E como a gente falou aí do peixe jumbo, é um peixe que não come ração ainda. Não tem ainda um protocolo para treinar ele a comer ração. Então, ele só come presas vivas. Então, eu tentei adestrar ele a comer ração. Não consegui, mas consegui reproduzir e fazer a sua larvicultura, né? Já lá no Xingu, o que é que eu fiz lá? A hidrelétrica, ela era obrigada a criar alguns protocolos de reprodução de algumas espécies. Aí era bem mais fácil, eu mesmo escolher a espécie e fazer aquilo e ganhar o projeto. O que é que eu fiz? Eu criei alguns critérios, né? Eu fiz um projeto para criar alguns critérios e dar peso a esses critérios e colocar isso no aplicativo, num programa de estatística.
E a estatística iria me dizer quais espécies era mais interessante para gerar tecnologia, né? Então, eu peguei ali 100 e poucas espécies, peguei todas as informações possíveis daquela espécie, informações biológicas, informações de legislação, se a espécie era endêmica ou não, se reproduzia ou não, se colocava pouco ovo ou muitos ovos, ia dando pontos. E também o mercado, o preço de mercado, o interesse pelos exportadores, né? O pessoal da Europa me deu alguns feedback, né? Se aquele peixe era interessante, se não era. Então, eu ia dando ponto a esses peixes. E no final saiu um gráfico que me dava uma escala da primeira até a última espécie de interesse. Então, a primeira espécie saiu a carizebra, que para mim foi bom, porque eu já gostava dessa espécie, já tinha um contato com essa espécie, e aí eu comecei a estudar essa espécie. Não existia nada de científico sobre a espécie, eu comecei a estudar o ambiente e comecei a simular o ambiente nos aquários, né? E uma coisa que eu gosto, que eu acho que é legal até para o aquarismo, o aquarista, ele é trabalhar com a observação. O peixe, ele te diz se ele está bem, se ele está mal, né? Se o ambiente está ruim para ele, ele fica branco, né? A nadadeira dele fecha, ele para de comer. Então, tudo isso o peixe te mostra. Então, com o zebra eu fiz isso. Eu filmava o peixe e dava para ele, por exemplo, alimentos diferentes. Então, eu botava, ao mesmo tempo, 4 alimentos em cada ponto do aquário e deixava o peixe escolher. Colocava um peixe no centro do aquário e ele escolhia qual alimento ele queria. Então, ou seja, o animal me dizia o que é que ele queria, né, para comer. Porque eu não conseguia simular no aquário o alimento dele do ambiente natural. Lá no Xingu, o zebra ele come algumas poliquetas que ficam em esponjas, né? Na água doce lá tem esponjas, similar àquela que tem no ambiente marinho, tem lá no Rio Xingu. E ali vivia alguns poliquetas, alguns vermes, e o acarizebra ele sugava aquilo, né? Ao contrário do que a maioria pensa, que os cascudos são raspadores, né? Então, eu também testei isso, botei alguns vegetais, botei algumas placas com algumas algas aderidas, e o zebra não vai comer isso. Então, eu comecei a dar pedaços de organismos, assim, carne, né? Peixe, camarão, artêmia, mexilhões. Então, eu oferecia para ele e ele me dizia o que ele queria. Então, eu vou fazendo isso com a água, vou fazendo isso com o alimento, com as tocas, porque eles são um peixe que se abriga para poder reproduzir. Então, tem que fazer algumas toquinhas para eles ficar na toca e reproduzir dentro da toca. Então, eu fui testando que material ele preferia mais, no caso, a cerâmica é melhor, né? E o tamanho dessas tocas. Então, assim, o meu aprendizado lá foi muito rico e eu aprendi muito a observar a natureza e tentar repetir aquilo no ambiente de aquário. É interessante você ver que grande parte dos aquaristas, ele inicia, Fabrício, até uma vez conversando com a live, o professor Paulo, aquele abraço, muito bom a live que teve com a gente aqui, a participação dele, e a gente percebe que grande parte dos aquaristas hoje, ele inicia quando é criança. Lá no Pará, você viu também essa relação, o gosto mais pelo aquarismo, ou é mais a pesca mesmo, a captura nas regiões ribeirinhas? Como é que você observou mais isso lá? Na verdade, lá o pessoal não tem tanto acesso ao aquarismo, né? Então, lá é um estado muito pobre, né? Então, o pessoal vive muito do extrativismo. Então, eles já estão acostumados com a pesca desde dos primórdios, né? Desde dos avós, tataravós. Então, para ele é normal ele ver o peixe, né? Então, ele tem muito contato com animais. Então, ele tem macaco em casa, né? Alguns animais silvestres ele tem em casa. Né? Agora, peixes, eles não criam tanto, né? Então, isso é uma coisa que é nova para ele, é recente. Mas no Rio de Centro, por exemplo, em Belém, o aquarismo lá é muito forte. Tem boas lojas em Belém, né? Tem a Aquanorte lá, que é grande, muito boa a loja, né? Então, mas assim, você mostrando isso para o pessoal lá, você tem um interesse, o pessoal interessa lá. Então, como eu te falei no início, né? Eu comecei a ofertar lá o curso de peixes ornamentais, né? O curso FIC, né? De iniciação, formação inicial e continuada, e lotava os cursos, né? Eu não tinha sala de aula, eu dava aula dentro de um restaurante e lotava, porque o pessoal tinha interesse, porque eles não tinham conhecimento, mas eles tinham interesse, né? Então, quando você mostra isso para a população, eles gostam, né? Eles veem aqueles peixes coloridos, tudo, né? Então, é legal, né? Eu tenho hoje vários alunos lá que são produtores de peixe, né? Principalmente de beta, né? E toda a produção deles, eles vendem no local, né? E é muito bom ver isso lá. Então, assim,
é um povo muito ligado às águas, né? O paraense é muito ligado às águas. Então, tanto de tomar banho, tanto de pescar, né? De estar lá o dia todo nas águas. Eles moram, às vezes, em cima da água, né? Então, eles têm um hábito muito bom, muito gostoso desse contato com as águas. Então, eles são muito ligados às águas. Quando você coloca o peixe para eles, eles adoram, né? Lá, o meu laboratório lá que eu tinha era de pesquisa, mas eu tinha que abrir o tempo todo para visitação, porque o pessoal queria ir lá conhecer, ver os peixes, né? Ver os, pô, esse aqui é aquele peixe que eu comia, por exemplo, o acaradisco. Lá eles comem acaradisco. Nossa. Né? Então, né? Quando faltam outros peixes e o acaradisco vem na rede, eles comem, né? Não é o preferido deles, mas eles comem. Aí eles viam lá, pô, esse peixe aqui eu como. Eu falo, pois é, um peixe desse é R$100. Ele, é mesmo? Poxa, eu não vou comer mais não, vou vender. Né? O cascudo. Mas cara que eu... Inclusive, eu mas tenho uma pergunta picanha, relacionada, né, a isso. Só um pouquinho, Jeff. Cascudo, né? Esses cascudo amarelinho, que o pessoal chama de pepita de ouro. Fica à vontade. Lá no Xingu, o pessoal faz caldo, né? É caldeirada de cascudo. É uns peixes desse tamanho assim, de mais de um palmo, né? E cozinha na água com temperos, que nem a gente faz muqueca, tudo, né? Rapaz, eles adoram, né? Então lá eles comem tudo que é peixe. Eu já morei no sul do Brasil, né? Eu sou do Nordeste. Aqui o pessoal tem restrições à variedade de peixes. Lá não. Lá o pessoal, o que tiver de peixe, eles comem, né? Não tem muita frescura, não. Come tamoatá, né? Aquele peixe mais pequenininho, cascudo, até peixes grandes, né? O que tiver, eles comem lá. Eles adoram essa diversidade de peixes. Lógico, estão acostumados com isso, né? Nasceram lá, né? Passaram isso dos avós, dos pais, né? E comem com açaí, né? Ainda tem essa. É peixe com açaí. Jefferson, pergunta, Jefferson? Vamos lá para uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, professor Messias. Tá dentro da temática que o professor Fabrício falava. Percebe-se que algumas espécies, algumas regiões do país consomem algumas espécies, outras não. Por exemplo, a aruanã, o pirarucu, que tem fins ornamentais também. Professor, quais espécies de peixes ornamentais extraídos da bacia amazônica possuem maior valor econômico? Se a gente for parar hoje, assim, para pensar, o que tem maior valor econômico são as arraias, né? Arraias, né? Hoje tem arraias aí de R$12 mil, né? Então, tem uma infinidade de arraias. Tem uma arraia que ela esqueci o nome dela, Potomotrico motoro, parece, né? Que ela tem o corpo negro com bolinhas brancas. E aí, dependendo de como esse desenho cria números, né? Então, ali, número 8, número 12, cada número desses, eles vão gerando valores diferentes. É como se fosse pegar uma carpa koi, né? E você dá valor para ela pela qualidade do corpo dela, né? A koi são assim, né? Então, algumas arraias, o pessoal faz isso. De acordo com o padrão de desenho que ela tem, ela vale mais, né? Mas, assim, as arraias é um caso à parte, né? Ela é um pouco mais rara de trabalhar, precisa de aquários grandes, mas outro peixe que tem um mercado muito bom, somente aqui no Brasil, que aqui não tem muito acesso, são os acaris, né? Os cascudos, né? Então, tem cascudo aí de 200, 300, R$1.000, né? Tem vários tipos de cascudo, uma variedade imensa, que eu mostrei aí antes, no início da live, né? Alguns tipos de cascudo. Então, tem cascudos aí muito interessantes, tem alguns que tem barbilhões, né? Você vê macho e fêmea, o que tem barbilhões são machos, que não tem barbilhões são fêmea. São os ancistos, são mais fáceis de você produzir, porque você sabe que é macho e fêmea, você junta o casal ali, com o tempo ele desova, né? Então, tem uma variedade e um valor muito bom, né? Os outros peixes, assim, tipo acaradisco, acarabandeira, o neon, já tem um valor comercial mais baixo, porque já é um peixe já conhecido, já é dominado a reprodução, muita gente já reproduz, né? Então, o valor comercial já baixa. Mas os cascudos, né, e as arraias têm alto valor comercial. Como você falou aí, o pessoal come lá o aruanã, né? O aruanã, o valor dele de mercado para consumo é baixo, é menos de R$20 o quilo. Mas se você conseguir pegar um aruanã vivo e vender numa loja, é R$200, R$400, depende da coloração dela, né? E se for aquela aruanã que você cria em cativeiro e você desenvolve alguma genética, o valor extrapola R$1.000,
3 mil, 4 mil, 5 mil. Isso aí, viu? É interessante você falar. A gente que trabalha muito com essa parte, ensino, pesquisa, extensão, trabalha principalmente com essa parte de peixe, isso é bem interessante. Se eu chegar para um leigo falando, olha, uma aruanã, você compra ela, sei lá, o quilo aí, quanto parar geralmente? Parar o quilo é em torno de R$20 o quilo. Pronto, 1 quilo. Mas se eu tiver ela viva, pode ser até que um palmo, por exemplo, 10 centímetros ou mais aí. Se eu vou vender na loja de aquário, eu consigo triplicar esse valor. A gente que trabalha com aquarismo, trabalha com peixe, entende essa relação, mas muitos que não trabalham não conseguem entender por quê. Aí você vê a questão do valor que consegue agregar o peixe. E isso também, não só na aruanã, mas vários outros peixes, principalmente quando você trabalha com aquário jumbo. E o Jefferson também, para até reforçar um pouco mais aí, acredito, Jefferson, na sua loja, passam muitas pessoas perguntando sobre a questão de aquário jumbo, não é isso? Jefferson, está ouvindo? Acho que Pois é, professor. Eu tenho uma estrutura de loja, tenho uma estrutura de reprodução, e eu procurei adequar ao meu sistema ao meu espaço. Na verdade, há essa demanda por aquários de grande porte, por peixes grandes, mas eu procurei me especializar nas espécies que são mais fáceis de reproduzir, mais fáceis de cuidar. Então, eu ainda não me atentei a investir nessa área do aquarismo jumbo. Mas pode ter certeza, tem muitas outras lojas aqui na região que podem investir nessa área. O ideal é mesmo que os lojistas se especializem, né? Tem lojas especializadas em ciclídeos, tem lojas especializadas em outras espécies de peixe, então eu não adentrei no aquarismo jumbo ainda. Na verdade, assim, o mercado ornamental ele é muito rico, né? Então, como o Jefferson falou aí, tem aquarismo jumbo, né? Aqueles peixes maiores, né? Então, para quem for comprar esses peixes, tem que ter aquários maiores. Então, é um público diferenciado, porque o valor é maior, né? Mas, por exemplo, do outro lado, o beta, né? Que é o peixe mais vendido hoje, talvez no mundo, né? Você compra em mais de R$15, né? Para começar, 15, R$20 numa loja. Mas qual é o interessante do beta? Você tem variedade de cores de cauda que todo mundo vai gostar. Então, você tem peixe preto, peixe branco, peixe vermelho, amarelo, misturado, cauda grande, cauda comprida, né? Então, tem uma infinidade e cada vez surgindo novas variedades. Então, é um peixe que ele é para todos os gostos e qualquer um pode criar, né? Porque um aquáriozinho, uma beteira ali de R$20, R$30, né? Umas plantinhas, o peixe e um pote de ração. Com R$50, você tem um peixe em casa, né? Então, assim, o bom do aquarismo é isso, você tem uma variedade de espécies e de forma de criar. Tem os ciclídeos africanos, por exemplo, né? Que são outro tipo de qualidade de água, pH alcalino, né? Então, tem o aquário plantado, que o pessoal gosta de fazer desenho com as plantas, simular paisagens. Pô, é fantástico, né? Você coloca plantas lá e faz lá uma montanha, faz um vale, né? Aí você tem que podar essas plantas. Então, isso são diversidade de gostos e de metodologia para se trabalhar, né? Eu acho muito fantástico isso, né? Aí cada um se especializa em uma área dessa, né? E aí agrega valor. Por exemplo, o beta, né? Quem começa a criar beta de linhagem, beta de qualidade, aí tem o pessoal da equipe Sucatinha, o pessoal do Rio de Janeiro, vários produtores de betas aí no Brasil, afora aí, começa a desenvolver linhagem de beta de qualidade, começa a vender beta, uma espécie a R$150, né? Então, isso é fantástico, porque você tem um valor agregado muito bom. Ao invés de vender uma espécie a R$5 para a loja, ou a loja vender a R$15, R$20, o cara vende uma unidade a R$150. Por quê? Ele tem um padrão ali excepcional. É que nem você pegar um cavalo manga larga, né? Aquele que a gente vê assim em televisão, aquele leilão, né? Que alcança valores de um carro, né? Então, isso aí é fantástico. Então, isso aí é o hobby amadurecendo, né? Pegando já um perfil profissional. As pessoas vão amadurecendo e cada vez criando qualidade ao hobby. Isso é verdade. Jefferson, tem uma pergunta aqui, não sei se você está conseguindo visualizar, o Saulo. Ok.
Você pode fazer, Jefferson, por favor? Posso. Vamos lá. Particularmente, professor, qual espécie de peixe ornamental amazônico você criou ou pretende criar ainda? Então, o que eu, assim, ganhei paixão, né, são os acaris, né, os cascudos. Eu ainda quero criar os ipancistos, né, outros acaris. Então, eu estou ainda me estruturando, porque eu saí do Pará e vim para a Bahia. Então, aqui eu ainda não tenho um laboratório de pesquisa. Eu vou ter que começar a aprovar projeto, montar um laboratório, né, para começar a desenvolver tecnologia dessas espécies. Então, são espécies que eu tomei gosto, me apaixonei, né? Então, são os acaris. A minha fronteira hoje, na verdade, são os acaris. Mas não, lógico que eu não vou deixar de trabalhar com outras espécies, né? Tipo a cara-bandeira, a cara-disco, né? Eu vou trabalhar ainda, mas eu vou tentar focar, se eu conseguir ter estrutura, né, e recurso para isso nesses acarais, ou nesses acaris, né? Cascudos. Isso é muito bom, viu, Jefferson e Fabrício? De ver que cada pessoa tem uma paixão. Quando você torna um profissional no aquarismo, tem uma paixão. Eu conheço pessoas que adoram o acara disco, outros gostam mais do beta. Então, a gente vê as particularidades que as pessoas vão adquirindo a partir que vão se tornando meio profissional na atividade. Tem uma pergunta agora aqui do Saulo, por favor, você pode colocar? Pronto. Bom, professor Fabrício, Saulo ele pergunta, boa noite. Observei algumas desovas de acarabandeira que as larvas não vingam. Até nascer normalmente consome saco vitelino, mas após alguns dias acabam morrendo. Como é que eu posso fazer nesse caso? Saulo, Então, muito obrigado por enviar a pergunta. Saulo, na verdade, assim, ó, o acarabandeira, ele é um peixe muito fácil de trabalhar, né? O ideal é que o casal, você separe ele em outro aquário. Se você fez isso e as larvas não estão ainda eclodindo, geralmente o que ocorre é assim, ela estraga ainda os ovos que estão aí no substrato, né? Eles desovaram ali numa parede, em um cano, e ali ela fica branca. Então, ela ficando branca, ali é ataque de bactéria de algum protozoário, ou os animais não fertilizaram aqueles ovos. Aí eles vão fungar. Mas no seu caso, aí parece que os ovos estão nascendo, né? Então, se nasceram e não estão conseguindo ir adiante, é falta de alimento, né? Se eles saíram lá da estrutura, porque esses ciclídeos e alguns peixes amazônicos, ele tem na testa, ele tem uma glândula, quando eles são jovens, que vai secretar uma cola, um visgo, né? Então, eles ficam presos na testa, né, no substrato, né? Pode ser para que a correnteza não leve eles e os pais possam cuidar, porque esses pais têm cuidado parental, né? Eles cuidam dos filhotes. Então, essas larvas, ela fica presa. Se a sua larva saiu daí e começou a nadar, né? Ela vai consumir o saco vitelino, que é a reserva que ela tem de nutriente. Se ela conseguiu nadar e ficar 2 dias, você já tem que começar a dar artêmia para ele. Então, você tem que comprar artêmia, cisto de artêmia, eclodir, e assim que eclodir, com 24 horas, você filtrar ela e fornecer, tá? Eu faço um pouco diferente. Eu coloco paramécio. Aí é outra cultura, um pouco mais difícil. Você tem que criar ela, botar bactéria para ela se alimentar. Eu dou assim que eles começam a nadar. Eu coloco no aquário algumas gotinhas, para que na hora que a larva dos peixes começar a abrir a boca, já ter paramécio para comer. A artêmia é um pouco maior, mas a acarabandeira com um dia e meio, 2 dias depois que começou a nadar, que a gente chama de nado livre, começa a nadar na horizontal, né? Com controle, ele começa a comer. Aí já come a artêmia tranquilamente. Então, só com a artêmia você consegue manter ele. Mas no seu caso, eu acho que é isso, né? A larva nasceu, eclodiu e começou a nadar. E estão morrendo. Então, se está morrendo, é falta de comida. Viu, Fabrício, aqui aproveitando também falar um pouco sobre a carabandeira. Aqui no IFCE Campus Crato, começamos uma pequena criação, uma reprodução da carabandeira. Eu quero mandar aqui um abraço com o nosso ex-aluno, que hoje está terminando o mestrado aqui, o Rojo, aquele abraço. Hoje também é uma mãe da piscicultura ornamental. Mas tinha um fato curioso, Fabrício, que é até uma questão particular minha, uma dúvida minha, que a gente observava na reprodução da carabandeira. A gente deixava os casais já formados e a gente tinha um sistema aqui de uma água circulando. Enquanto a água estava circulando, ele não reproduzia. Quando a gente desligava a torneira, observava a reprodução. Será que
Foi coisa esporádica ou será que realmente tem algum sentido nessa nossa observação? Eu acredito que seja algum tipo de estresse, né? Esse barulho da água, né? Não sei se a água estava vindo com outra qualidade, né? Ou é muita correnteza, porque esses peixes não são de uma água com muita correnteza. São de lugar, por exemplo, eles ficam no meio das raízes. Então, ali onde tem raízes, é mais raso e não tem correnteza, né? Então, eles ficam nesses locais mais calmos. Então, se você deu para ele um ambiente com uma correnteza, né? Pode ser isso. Ele, opa, eu não vou reproduzir aqui, senão a correnteza vai levar meus ovos. Pode ser isso. Essa água, ela voltava, ela filtrava e voltava para o aquário de novo? Isso. Ela fazia recirculação e voltava para o aquário. Tá. E de vários aquários com vários casais? Não, eram poucos aquários, eram poucos. Esse cara acho que não, porque assim, ó. 5 aquários. Porque a minha pergunta, talvez, se você pegar essa água de vários casais e juntar em um filtro e devolver, talvez seja a questão hormonal, né? Como esses peixes são territoriais, talvez quando ele fosse reproduzir, ele liberasse algum hormônio e os outros peixes que recebem a mesma água vão receber aquele hormônio. Aí eles falam, opa, aqui é território de alguém, eu não vou brigar aqui não. Então, eu estou percebendo aqui com alguns ciclídeos, apistograma, ramirez, que na bateria que eu tenho aqui de 15 aquários, que tem um samper, né, um filtro que fica circulando na água, os peixes não reproduzem tanto. Quando eu levo para um local que o filtro ele é individual, ele reproduz. Então, talvez seja isso aí. Você está usando a água de vários... a carabandeira junto. Então, talvez misturando a água deles aí. Tente fazer um filtro individual. O acarabandeira ele não é tão sensível à qualidade de água. Então, pode colocar um filtro de espuma, um filtro de garrafa PET com alguma mídia biológica. Eu uso aqui pedaço de telha com mídia biológica, mas tem umas mídias melhores aí. Né? Então, um filtro biológico individual para cada aquário é suficiente. Às vezes, nem filtro. Né? Eu tenho aqui casais que só usam uma mangueirinha de aeração e de tempos em tempos eu troco a água. Eu passo uma mangueirinha no fundo para tirar o resto de sujeira e reponho a água. E eles ficam ali meses e meses reproduzindo tranquilamente. Tem uma pergunta aqui da RPS Aquarismo Sem Dinheiro, certo? Que ele faz o seguinte, aproveitar aqui também, já está dentro da temática do acarabandeira, e ele fala o seguinte, ele pergunta, ele teve uma reprodução aqui pronto, já colocou aqui. Tive o desove de acarabandeira azul no meu aquário, porém depois de 24 horas os pais comeram os ovos, só tem um casal no aquário. O que pode ser isso aí? Isso é muito comum, né, Fabrício, acontecer? Na verdade, estresse. Isso é estresse. Né? Um casal que ele é protetor, né? Ele quer cuidar da sua prole. Se os ovos estão ali ainda e você deu um estresse, por exemplo, muita gente passando na frente do aquário. Ocorreu uma vez comigo isso. Eu tinha em casa um aquário que eu reproduzia a carabandeira, e aí deu uma desova, eu fui, por infelicidade, convidar meus alunos a conhecerem, né, porque eu ainda não tinha um laboratório. Meus alunos foram lá, 3 pessoas só, ficaram na frente do aquário. Quando eu fui levar eles para sair da minha casa, quando eu voltei, já tinha comido tudo. Ou seja, aquele estresse das pessoas na frente do aquário, próximo ao aquário, já estressou os animais. Então, pode ser luz ligando, desligando, pode ser você com uma camiseta com uma coloração muito forte. Então, por exemplo, eu vou muito para o laboratório com camiseta neutra, branca, né? Eu não uso muita assim, camiseta amarela, azul, de cores fortes, né? Então, eu sempre tento ir com a mesma tom de camiseta, sempre com blusas brancas ou azul clara. Né? Então, eu mantenho aquilo. E bater no aquário nunca, né? Não, nunca. Isso não pode. Né? Ainda mais aquário de reprodução, né? Então, os peixes, de forma geral, eles fazem isso. Quando você tem os ovos lá e tem algum estresse, o que é que ele pensa? Opa, eu vou perder essa energia que eu gastei, porque ali é um gasto energético, né? A fêmea, por exemplo, ela não cresce, ela pega tudo o que ela come e investe em ovos. E os ovos são o quê? Gorduras. Então, o que é que ele faz? Ela pensa assim, né, na sobrevivência. Opa, se eles não vão sobreviver, quem vai sobreviver sou eu. Eu vou comer isso aqui para pegar essa reserva, reaproveitar e daqui a alguns dias desovar de novo. Então, ela vai lá e come todos os ovos. Mas depois que nasce, aí é mais difícil. Pode ocorrer.
Mas o problema é quando desova, você tem que ter cuidado. Eu tenho aqui na casa do meu irmão, onde eu estou aqui na pandemia, eu fiz aqui alguns aquários para o meu irmão aprender, né, e se divertir até iniciar um comércio. Eu tenho 8 aquários com bandeiras, né? Então, bandeira que desova a cada 20 dias. Mas quando a gente vai lá mexer muito nessa, que é um quartinho de ferramentas, né? Um quartinho de bagunça. Quando meu irmão vai lá várias vezes ao dia para mexer nas ferramentas, bater prego com martelo, não sei o quê, no outro dia a desova já foi, né? Eles comem mesmo. Mesmo aquele peixe que está sempre desovando, que é normal. Mas você causou um estresse para ele, ele vai lá e come os ovos. Isso aí, Fabrício, você até observou aqui na nossa criação do IF, no laboratório, uma das soluções que nós encontramos foi fechar o aquário mesmo. A gente colocou uma cartolina do lado do aquário, já para ele não estar vendo o trânsito de aluno, como é um laboratório aberto, a gente não consegue fechar, sempre recebendo alunos. Então a gente fez o quê? Tampou e tampou em cima. E a única pessoa ia lá, abrir um pouquinho e fazer a alimentação. Foi quando a gente conseguiu não ter esse problema com o canibalismo. Isso aí aconteceu bem com nossa criação. E é interessante essa live aqui de hoje, tiver a troca de experiência. E o que faz o aquarismo crescer é essa troca de experiência, a observação. Cada produtor ele vai observar umas características diferentes dos seus peixes. Mas, Fabrício, aqui no pé. Messias, interessante isso aí. Você falou da troca de experiência. Quando eu estava lá trabalhando com zebra, eu em menos de um ano consegui reproduzir o zebra. E o maior produtor de zebra do mundo, né, lá de Singapura, o Rajanta, né, o que é que ele fez? Ele veio me conhecer para trocar experiência, né? Ele veio porque ele ficou inacreditável, porque ele demorou 6 anos para começar a primeira desova. E ele tem uma baita de uma estrutura, né? E aí ele foi, eu apresentei para ele todo o laboratório, a gente fez uma palestra, e ele também fez uma palestra para mim. O que é que eu pude notar? Hoje ele tem um cuidado diferenciado. Por exemplo, quem alimenta o peixe dele é só a mulher dele, né? Os zebras que ele tem lá, é só a mulher dele que vai lá alimentar, né? Ela alimenta lá com todo cuidado. E como são os peixes que gostam um pouco mais de uma penumbra, né? Um lugar mais escuro, né? Ela vai com a lanterna, deixa todo o galpão escuro, e ela vai lá com a lanterninha, depois de 1 hora, ver se sobrou ração. Na verdade, não usa ração, ela usa bloodworms, né? Que são larvas de quironomídeo, que é como se fosse uma larva de mosquito, né? Então ela pega aquelas larvas, né, e joga para eles. Eles adoram. Então ela joga essa larva, depois de 1 hora ela vai lá ver se sobrou, né? Se tiver muito, ela retira com a mangueirinha, e se ela vê que o peixe comeu muito, no outro dia ela põe um pouquinho mais. Então ela fica fazendo isso. Então é só uma pessoa que faz isso, né? Para não ter esse estresse. Porque se tiver estresse também, como o acarizebra, ele come também os ovos, ou ele joga os ovos para fora do ninho, né? Tem muito isso, tá? Aí, Fabrício, existe uma diferença muito grande entre o produtor que está lá reproduzindo os peixes dele, é uma forma de manejo diferente, para o aquarista é uma forma de manejo diferente, e para o hobbyista, que vai ter o aquário em casa, é outra forma diferente. Isso é interessante a gente saber diferenciar. Mas, Fabrício, uma coisa interessante que a gente observa, que falta muito, nós brasileiros, temos os melhores peixes hoje do mundo, em cor, em tamanho, em variedade. O que a gente observa é que falta muito, nós brasileiros, investir mais em ciência, buscar ler mais, buscar viajar mais para conhecer. O que a gente observa, como você falou o exemplo aí de Singapura, um rapaz veio de Singapura aprender com você, ver com você a realidade que você estava fazendo no Pará. E nós brasileiros precisamos viajar mais, precisamos trocar mais experiência, ler mais, assistir mais lives como essa, para que a gente possa aumentar nossa bagagem de conhecimento. Então, o brasileiro precisa investir mais em tecnologia, mais centros de pesquisa, hoje não vejo tanta linha de pesquisa, nada para o peixe ornamental. Nós sabemos o que o mercado gira em torno de capital, e falta mais investimento nessa área. E é o que nós esperamos que isso aconteça, já desperta também esse interesse dos nossos alunos, aqui dos alunos do curso aqui do professor Paulo, seus alunos também, despertar o interesse por essa atividade.
buscar conhecimento. E nós, brasileiros, temos que ter esse foco, buscar conhecimento, buscar bagagem. Você falou algo interessante, né? Você pega aí os europeus, ó, também é cultura, né? E a parte financeira, né? Mas assim, por exemplo, eu conheci vários europeus lá no Xingu. O que eles fazem? Eles fazem turismo científico. Ou seja, ele sai lá da terra dele, vem para a região amazônica para conhecer a região amazônica. Mas não conhecer só de ir lá para o shopping, para o restaurante. Não, ele vai para o rio. Ele paga um pescador para andar no rio, para pescar os peixes, né? Para ver a qualidade de água. Então, ele quer conhecer aquele ambiente. Para que ele chegue lá na Europa, ele retorne para a Europa e simule aquele ambiente nos seus aquários. E assim ele consegue reproduzir. Porque os peixes são o seguinte: se você pegar um peixe e der toda a condição que ele precisa, de qualidade de água, de ambiente, de substrato, de alimento, ele vai desovar, ele vai reproduzir. Para mim, isso é o máximo, é o clímax, né, do aquarismo. Para mim, tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de fazer lá um aquário bonitão lá, cheio de planta, pronto, para ele é perfeito aquilo. Eu gosto da parte reprodutiva. Então, a parte reprodutiva, se você pegar um animal e der um bem-estar para ele, uma saúde para ele vai desovar. Né? Então, o bem-estar ele passa o quê? Qualidade de água, né? Alimentação, né? Uma temperatura boa, um local para ele ficar. Então, por exemplo, eu quero reproduzir um peixe, mas ele gosta de substrato. Se não tiver aquele substrato, ele vai desovar. Ele pode passar anos e anos, né? E não desovar. Outra característica que a gente tem que observar muito é ver macho e fêmea. Né? Então, ter um olho clínico. Você observar um casal, por exemplo, e ver quem é macho e quem é fêmea. Eu já vi pessoas passar um ano inteiro com um casal lá, achando que é um casal. Quando vai ver, é duas fêmeas. Né? Isso ocorre na natureza. As fêmeas se juntam e desovam. Só que os ovos não fertilizam. Né? Tem até um trabalho científico aí que algumas pessoas testaram isso com disco. Né? Pegaram 20 casais, colocaram lá, formaram 20 casais, botaram em aquários e foram ver que 3 não nasciam os filhotes. Aí, quando foram abrir os animais, viram que eram duas fêmeas. Tinha todo o comportamento de casais, mas os ovos que elas colocavam, né, não era fertilizado porque não tinha esperma. Então, isso é o quê? Observação. Nós temos que aprender a observar os animais. Observando os peixes, eles vão dizer tudo para a gente, se eles estão bons para reproduzir, né? A genitália da fêmea começa a ficar um pouco para fora, a coloração do macho da fêmea fica mais ativada, né? Ele começa a comer mais, fica mais agressivo. Tudo isso são comportamentos que, se você observar, você vai ter sucesso mais no seu aquarismo, no seu aquário ou na sua piscicultura. Muito bom mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui. Ô, Jefferson, pode falar, Jefferson. Vamos lá. É muito interessante essa interação entre o professor Fabrício e o professor Messias. Muito interessante também é essa interação entre os institutos federais, do Ceará e o Instituto Federal da Bahia. Aí eu tenho uma pergunta, professor. A pergunta são para os dois professores, inclusive. Do campus de Valença, do Instituto Federal da Bahia, e do campus Crato, do Instituto Federal do Ceará. Quais são os principais projetos a curto e médio prazo para desenvolver a piscicultura ornamental dessas duas instituições? Bom, essa pergunta... Eu já ia passar a bola. Como nós estamos em casa aqui hoje e estamos recebendo você aqui, Fabrício, acho que... Pronto, eu posso falar. Vou passar aqui a bola para o Fabrício, depois eu falo. Na verdade, assim, para mim está um pouco mais difícil, porque eu estou chegando num ambiente novo de trabalho, né, e no meio da pandemia. Então, hoje, a gente sabe que o investimento em pesquisa, né, até pelo próprio governo atual, é mínimo, ou não tem. Nos outros governos, tinha um pouquinho, né, que não era ideal. E hoje já não tem nada. Né? Então, e a possibilidade de algumas instituições fecharem também. Né? Então, nós estamos com essa pendência aí, financeira. Mas vamos supor que eu tenha um recurso. Alguém queira apoiar, alguém queira patrocinar, né? Eu ganho na Mega Sena, sei lá, né? Eu tenho recurso. Então, a minha ideia, na verdade, é montar laboratórios para continuar isso que eu gosto de fazer, que é gerar tecnologia de reprodução de espécies nativas. Então, eu vou procurar aqui na região da Bahia algumas espécies nativas que não tenham conhecimento científico de protocolos de reprodução e tentar fazer esses protocolos. Então, eu trabalho com pesquisa básica, né? Que tipo de alimento come, se cresce, se não cresce, como reproduz, é o que não reproduz, né?
E também, paralelamente a isso, trabalhar com produção de alimentos vivos, né? Procurar outros zooplânctons e tentar reproduzir ele aqui em cativeiro. Qual a tecnologia para produzir a dáfnia? O que é que eu faço para produzir mais dáfnias, né? Então, isso é o que eu gosto de pesquisar. Mas, lógico que tem a demanda do mercado. Se o mercado me demandar uma espécie ou outra coisa, eu vou correr atrás disso. Como foi no caso do zebra, né? Como eu falei para vocês. O zebra, ele não veio por um interesse meu. Ele veio por uma informação de uma pesquisa que eu fiz, determinou que o zebra, no Rio Xingu, era o peixe mais interessante de se criar. Pode ser que aqui na Bahia tenha uma demanda por peixes marinhos. Opa, beleza, eu vou voltar para a oceanografia, que era meu sonho, trabalhar com peixe marinho. Eu trabalhei com o neon gobe, eu fui a primeira pessoa no Brasil a reproduzir o neon gobe, né, quando estava lá no sul, lá em Florianópolis, né? Então, assim, pode ser que eu encontre aqui uma demanda do mercado, do setor, dos exportadores, de trabalhar com peixes marinhos. Aí eu vou para o peixe marinho, porque eu sou pesquisador. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que o mercado quer. Então, a minha intenção aqui é começar a tentar juntar a academia com produtores e com lojistas. Então, como eu te falei, esse curso de produção de peixes ornamentais aí online, eu quero começar a fazer isso presencial aqui na Bahia. Procurar algumas lojas, né, alguns públicos e formar turmas e ministrar para eles, para capacitar essas pessoas a melhorar a atividade, né? E aí o mercado ele vai começar a me dizer o que é que ele quer. Se alguma empresa me procurar, é mais fácil, porque aí eu faço uma parceria, né? Tentar responder a demanda deles. Por exemplo, eu quero criar uma nova espécie, ou eu quero gerar uma ração diferente, né? Então, a partir de uma demanda, a gente vai procurar. Eu tenho parceiros, né, no Brasil inteiro, agora o Messias aqui, né, tem parceria com vários laboratórios que pode fechar convênios, parcerias, né? Então, só precisamos realmente dessa demanda, o mercado não dizer. Às vezes, a gente faz algumas pesquisas com formulários, né, para poder saber como é que está o mercado. Está saindo aí algumas pesquisas de mercado do aquarismo, né? A Embrapa tomou a frente disso, está lançando aí alguns questionários, né, sobre o mercado de aquarismo, para saber a demanda brasileira. E a partir daí, eles começam a fazer pesquisa em cima da demanda. Tá? Então, tem esses dois viés, né? Eu quero trabalhar com peixes amazônicos e nativos, né, e organismos, alimento, né, alimento vivo, e também com a demanda local. Muito bom saber. Professor Messias. Bom, Jefferson, ótimo. A gente também aqui no IFCE Campus Crato trabalha um pouco nessa linha, do professor Fabrício, só que a gente está ainda naquela fase de incentivar os produtores da região. E o nosso projeto aqui, a gente tem uma estrutura muito boa, com aquários, com caixa d'água, e o nosso interesse maior é desenvolver na região, estimular, partindo logo dos nossos alunos. Hoje, né, a gente já discute a piscicultura ornamental dentro da disciplina aquicultura. Hoje nós temos 4 turmas do ensino médio, temos uma turma subsequente, turma de zootecnia superior e pós-graduação, a especialização. A gente já discute isso aí, já estimulando nossos alunos a enxergar esse mercado. E eu costumo até falar, Jefferson e Fabrício, para meus alunos, que a piscicultura ornamental, diferente da piscicultura de corte e outras atividades, não precisa de um grande espaço. E é isso que a gente quer mostrar. Que é um trabalho que envolve toda a família, é um trabalho que dá, como eu costumo falar, você não vai ficar rico inicialmente. Se bem que tem muita gente rico aí, hoje, exportando peixe, trabalhando com produção, mas se você está iniciando um cultivo de beta, de espada, aqueles peixes mais simples, e iniciar com esses peixes, você vai ter uma renda extra. E é uma das coisas que eu sempre destaco nos alunos. Não precisa um espaço muito grande. E eu vejo hoje que alguns alunos nossos já têm despertado para essa área, alguns alunos nossos, inclusive um abraço aqui para o Ricardo, também, que é você gosta muito do peixe ornamental. Ele iniciou no quintal da casa dele, hoje já tem uma estrutura que ele está montando para produzir peixe ornamental. Então a gente começa aí. A academia, ela tem o objetivo de gerar ciência a partir de uma demanda que o mercado ele busca, e é interessante que você que está aqui acompanhando, que vai assistir, busque a academia, busque as instituições de ensino para dizer, olha, tem uma espécie que eu quero trabalhar. E nossa obrigação como instituição, como professor,
é trabalhar essa espécie e dar essa informação para o mercado. E a gente sabe que isso vai fazer com que a produção cresça. E com certeza, Fabrício, você aí na Bahia agora já deixou aquela sementinha plantada lá no Pará. E agora na Bahia, com certeza esse trabalho que você vai fazer com que a piscicultura ornamental ela cresça. E é esse trabalho também que a gente faz aqui no IFCE Campus Crato. Eu lembro, viu, Jefferson, você participou com a gente de todas as feiras de peixe ornamental. Quando nós iniciamos esse trabalho de peixe ornamental aqui, surgiu aquela dúvida. Acredito que Fabrício também lá no Pará deva ter surgido, talvez onde está agora em Valença, talvez surge aquela pouco que não conhece ainda. Mas será que o peixe ornamental tem resultado? Será que a nossa região ela pode crescer com atividade econômica? E depois, quando nós iniciamos a atividade, reunimos aí Jefferson, conversamos com Dona Jússi, com outros produtores da região, com o Ricardo, outros produtores, nós percebemos que tem muitos produtores. Genivan. E o mais interessante, Genivan, por exemplo, aqui, irmão do nosso amigo aqui, Gel, abraço Genivan, que está assistindo. O que é interessante isso aí é que o que a gente começa a perceber é que as pessoas vão produzindo, Fabrício, eu produzo 2 espécies, o outro produz 3, o outro produz só uma. Quando você junta em uma feira, você vê a grande quantidade de produtores que consegue ter na região. E o nosso trabalho como instituição hoje, principalmente no IFCE Campus Crato, é estimular esses jovens que estão saindo da agropecuária, da zootecnia, entrar, enveredar pela essa área da piscicultura ornamental, e isso vai fazer com que o comércio na região eles desenvolvam. E é isso nosso objetivo, é a nossa função social como instituição. Deixa eu aproveitar esse gancho aí que você falou aí da demanda, né, dos produtores aí e tudo, né? Uma coisa legal é o seguinte, por exemplo, aqui tem uma pergunta do Jorge Meloni, né? Ele é um criador de ciclismo, né, de apistograma, né? E ele está perguntando aqui que tem pouca tecnologia para reproduzir o acarabandeira autum, né? É uma espécie de acarabandeira amazônico, né? Que assim é meio que novidade, né? Virou um novo nicho de mercado e está com alto valor ele, né? Mas é um peixe que pouco se conhece, né? Qual seria a estratégia, né? Por exemplo, ele sendo um empresário, procurar uma universidade ou algum centro de pesquisa e fazer parceria. Se ele tem, por exemplo, alguns exemplares, né, faz uma doação, faz algum tipo de parceria, conversa lá com a instituição, se a instituição tiver interesse, né, faz essa negociação. Né? No meu caso, se ele estivesse aqui do meu lado, eu iria pegar esses animais dele, ia levar para o laboratório e fazer alguns testes, né, para tentar desenvolver essa tecnologia. Mas, Jorge, no caso seu aí, e tem um rapaz aí, eu acho que não sei o que, Gaia, André, não, o Saulo César Pacheco, né, que está perguntando a viabilidade da reprodução em cativeiro do neon, né? O que é que se faz normalmente? Como eu falei antes, você tem que conhecer o ambiente. Qual é o ambiente do neon? Qual é o ambiente do acará bandeira alto, né? Esses peixes eles sofrem por variações, né, de maré, por exemplo, né? Porque no Pará e na região amazônica ele tem influência de maré, né? Ou então que eles chamam de esqueci o nome. Tipo assim, lá tem um período que fica chove 6 meses e 6 meses não chove. Quando chove, você tem um aumento do volume de água. Então, o nível de água sobe muito, como vocês estão vendo agora no noticiário, né? Que várias cidades do Amazonas estão sendo alagadas, porque o rio aumentou muito. Então, quando aumenta muito, esses rios vão para onde? Vão para as florestas. Então, nas florestas vão ter o quê? Mais substrato e mais alimento. Aí esses peixes vão desovar. Então, você teve aí uma mudança de qualidade de água, né? Quando chove, a água da chuva ela tem menor condutividade elétrica, ou seja, ela tem menos sais dissolvido. É uma água quase pura, uma água destilada. Então, esses peixes, percebendo isso, que a variação da água mudou, né? Que, por exemplo, antes era quase 100 microsiemens, né? Ela veio para 60 microsiemens. Opa, eu vou desovar. É o quê? Você simular a condição ambiental daquele peixe. Então, isso com o neon, já tem várias pesquisas, já tem, se não me engano, uns 5 artigos científicos com várias técnicas diferentes que reproduzem neon. O pessoal já reproduz neon tranquilamente. É só fazer
essas variações, né, imitando chuvas, né? Uns fazem com variação de coluna d'água e abaixa um pouco a temperatura, outros simula realmente o chuveirinho da chuva por um período, outros escurece o ambiente, coloca uma acidez na água, e todos conseguem. Com o Altum, eu acho que tem que ser nesse nível também, né? Só que lembrando que o Altum, ele tem um pouco do disco. Essa questão como eles comem muito no fundo, eles pegam muito ovos de parasita deles mesmos e se reinfestam. Então, a gente tem que estar sempre tratando esses animais com esses parasitas, né? Alguns medicamentos, colocando neles, né? Para eliminar esses parasitas, para eles voltarem ao bem-estar dele. Que um animal cheio de parasita, ele não consegue se reproduzir. Ele até come, mas para reproduzir é mais difícil. Então, o Altum, ele tem essa característica. Ele é um pouco similar ao disco, porque ele é mais sensível a parasitas, ele tem uma carga parasitária muito alta, e ele se afeta com isso. O bandeira comum, não. Ele pode ter uma carga parasitária muito alta, que ele consegue ainda reproduzir e ficar ali, né, tranquilamente. Tá? Então, assim, qual o conselho que eu dou? Tanto para o Neon como para o Altum? Tentar simular as condições ambientais, né? Manter os peixes com a qualidade de água por um período. Quando eles estiverem gordinhos ali, você vê que a fêmea está cheia, você vai e baixa a condutividade elétrica, diminui um pouco a temperatura de 29 para 27, 26, manter ali um tempo, né? E pronto. Aí talvez esse peixe venha a desovar, mas ele é mais sensível que outros, então você tem que dar um manejo diferenciado realmente. Bacana, bacana. Bom, gente, tá aqui, já estendemos aí, a gente tá sempre a live da FC no Campo, a gente faz aí 1h30. Quando o tema tá bom, a discussão boa, a gente passava aqui até a noite toda, né, Fabrício? Discutindo aqui se o peixe aqui é bem interessante. Mas, gente, a gente está aqui para a última pergunta. Eu até peço desculpa aqui vocês aqui, teve algumas perguntas que a gente passou aqui, mas é pelo tempo mesmo. Mas até que uma pergunta do André Gaia, que ele fala, Fabrício, que sou piscicultor. André, muito obrigado pela participação. Sou piscicultor da zona da Mata Mineira. Considerando os fatores de bem-estar dos peixes no processo de reprodução, qual o sistema é o ideal? Semi-intensivo, intensivo ou superintensivo? André, na verdade, assim, ó, é difícil isso, porque na piscicultura ornamental, como tem uma variedade de espécies incrível, cada espécie ela vai ter uma qualidade diferente. Então, não existe uma receita de bolo, né? O que se sabe é o seguinte: para a espécie mais simples, né, que tem protocolo mais simples, você pode trabalhar com um sistema mais extensivo, né? Porque é um custo também, você tem que pensar no custo. O sistema, quanto mais intensivo ele é, o superintensivo, por exemplo, ele é o melhor sistema que tem. Só que você tem um valor para manter esse sistema: energia elétrica, equipamento, aquários, né? Então, você deixa esses sistemas mais intensivos para espécies de maiores valores comerciais. Por exemplo, o Jorge falou aí do Altum. Então, eu colocaria o Altum em um sistema muito mais intensivo, com maior cuidado, com aquecimento, com os filtros melhores, e com a carabandeira, o Scalari, que é o comum, você coloca mais num sistema mais simples, um aquário com pouca renovação de água, com pouca aeração, porque ele vai tranquilamente viver ali de boa, né? Então, não existe assim qual o sistema mais adequado para a piscicultura, né? Existe aquele sistema que vai te dar um menor gasto, né? Porque todos eles são bons. Se você pegar um peixe que é barato, por exemplo, um guppy, você pode criar ele em tanque externo, você cria. Mas se você criar ele em um tanque de lona, com estufa, você cria melhor ainda. Se você pegar ele e criar num aquário, com filtro, com uma ração de melhor qualidade, você vai ter animais melhores ainda, né? Mas tem que ver se tudo isso não vai aumentar o seu custo de produção, né? Mas os três sistemas funcionam para várias espécies, mas você tem que ter esse feeling, né, para poder saber para cada espécie qual tecnologia eu vou usar, qual sistema eu vou usar. As três são fundamentais, né? Então, por exemplo, carpo e quinguio, eu consigo fazer isso em tanques, sistema extensivo, em viveiro escavado. Mas se eu fizer isso para um sistema com filtragem, com renovação de água periódica, com aquecimento, eu vou levar o custo. Então, vou ter que vender uma carpa, um quinguio de melhor qualidade para pagar o meu custo, né? Uma carpa de linhagem, né? Uma Nitgoi, para pegar um padrão lá de
leilão para eu vender uma carpa de 1 ano de R$1.000, R$2.000. Aí sim, aí vale a pena. Então, você tem que adequar a sua realidade e a espécie que você trabalha ao sistema produtivo. Mas os 3 sistemas produtivos, ele fornece bem-estar aos peixes, tá? Bacana, bacana, viu? Muito bom ver. Bom, gente, felizmente estamos aqui já com o tempo corrido, certo? E que muito boa discussão. Acho que a Jefferson, Fabrício, eu só tenho a agradecer aqui a participação de vocês. Fabrício, eu quero só que agradecer pela disponibilidade do tempo aí, está aqui há 1h46 minutos conversando sobre peixe, e se deixar a gente vai aqui a noite toda. Muito bom que receber aqui. Eu queria só, Fabrício, aqui te abrir aqui, se tem muitos alunos que seus estão aqui acompanhando, deixar uma mensagem aqui para os seus alunos, uma mensagem aqui para todos que estão assistindo agora e vão assistir posteriormente essa live, que ela vai estar gravada aqui no nosso canal do IFCE Campus Crato. Eu queria até aproveitar e pedir para você já se inscrever no canal, que a gente realiza a cada 15 dias, a gente realiza uma live de diversos temas, inclusive pode até deixar no nosso Instagram ou um comentário aqui, ou mandar um e-mail para a gente, para escolher um tema que a gente vai buscar um pesquisador, buscar um profissional para falar mais sobre esse tema. Porque essa live que a gente faz é um projeto de extensão que a gente leva o IFCE Campus Crato para a casa de vocês. Mas, Fabrício, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes aqui e também para os seus alunos que estão aqui acompanhando. Tá, eu só estou aqui procurando rapidinho aqui um link de um vídeo que eu tenho no YouTube, que foi de uma roda de conversa sobre a cara disco, né? Então, tem várias pessoas perguntando sobre a cara disco. Então, eu só vou aqui copiar aqui e botar aí na... deixa eu ver como é que eu faço para copiar aqui rapidinho. Você pode colocar aqui na mensagem do lado, que a gente eu estava só procurando aqui, ó. Tá? Eu estava só procurando aqui. Eu vou botar lá no chat lá do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colocar lá. Aí eu aqui termina aí o bate-papo. Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para Jefferson, tá bom? Quando você coloca. Jefferson, obrigado pela participação. Mais uma vez, aí da Casa da Pesca aí, parceiro aqui da gente nas feiras. Parceiro, aluno também nosso aqui do IFCE, né? Também. Jefferson, só agradecimento aqui a todos que participaram da live. Muito obrigado aí. Bom, estamos só aqui aguardando o Fabrício. Ó, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui um link, né? Vocês só ajustam aí. Ele é do meu canal do YouTube. Não tem muita coisa lá, né? Eu não faço lá, é um canal periódico, mas a gente fez uma roda de conversa a partir lá do curso com vários produtores de discos e gerou muitas informações. Então, eu dividi lá em 3 vídeos, né? Então, vocês entram lá no meu canal a partir desse link lá, e aí vocês conseguem ver. O que é que eu quero falar para vocês? Né? Que vocês têm que buscar o conhecimento, né? Aqui a gente está com pesquisadores, né? A gente fomenta essa troca de informação, mas quem quer crescer no aquarismo, no hobby, na piscicultura ornamental, tem que procurar informação, fazer parceria, sim, né? Tem que ler, né? Um bom canal de informação que eu busco, e eu sempre indico, é o Google Acadêmico. Lá você vai fazer pesquisa de textos acadêmicos. Ah, professor, mas tem muito inglês. Você usa o tradutor. Tem um tradutor do próprio Google que você traduz, né? Essas limitações a gente não pode ter, tem que correr atrás. Ah, tá em japonês, tenta traduzir em japonês, né? Porque aí tem muita informação boa. Então, assim, o que é que eu sempre sugiro? Buscar informação, né? Não só do YouTube, não só do Facebook, porque às vezes tem muita informação desencontrada, né? As pessoas só colocam informação para obter likes, né? Então, busque informação de qualidades. Quando você vai para um livro, né, para uma pesquisa, já tem mais qualidade, porque aí você teve um crivo científico, teve pessoas que avaliou aquilo. Então, por exemplo, esse livro da Embrapa, ele está mais de 2 anos para ser publicado. Por quê? As pessoas estão avaliando aquele livro, estão corrigindo para não ter erro de português, vendo se a informação é correta. Então, passa por revisores para sair um livro com qualidade para vocês. Então, às vezes, demora por causa disso. Tem burocracia? Tem. Né? Mas a ciência, ela busca isso, qualidade nas informações. Então, sempre procure melhorar as suas fontes de informações. Né? Tem vários sites bons, né? Então, começar a procurar isso. Pegar alguns pesquisadores, procurarem eles, conversarem com eles, não só
sugar eles, mas também dar coisas para eles, né? Porque às vezes o produtor ele fica no seu escritório, lá no seu laboratório, e falta o contato com o produtor, né? Um peixe novo, ou um problema que surgiu que você não sabe, né? Leva lá, né? Conversa com ele. Tem produtores que têm essa interação. Eu gosto muito de interagir com o público, né? Então, me procurem, né? Dá para achar meu nome aí no Instagram, no Facebook, né? E a gente vai conversando, batendo papo, tá? Não pode terminar aqui nessa live, né? Tem outras lives também. Eu já dei live para o pessoal de Betas, né? Equipe Sucatinha, lá da Confederação lá do Rio de Janeiro de Betas, tá? Então a gente vai se encontrando por aí, conversando. Vai ter muitas exposições, né? O próprio Paulo está promovendo várias exposições. Pela pandemia, está sendo online, então participe dessas exposições, manda seus peixes, né, para a exposição. Mas meu peixe não tem qualidade. Manda. Aí você vai saber o que é que está faltando nele. Está faltando mais cor, está faltando mais padrão nisso aqui, né? Então, não queira só coisa boa. Queira também receber informações críticas construtivas. Críticas são sempre boas. Então, por exemplo, nas minhas aulas eu peço, foi boa a minha aula? O que é que faltou? Né? Então, me critique também, né? Mas sempre não derrubando a pessoa, porque eu vejo muito isso. As pessoas derrubam o outro que está crescendo, né? Tente dar informações construtivas, tá bom? Aqui tem o Jefferson Pereira aqui, que botou aqui a saga do piabeiro. É legal ver essa matéria, né? Sobre os povos lá da região amazônica que pesca peixes ornamentais, né? É bem legal. É verdade. Então fica um abraço aí para todo mundo e estou à disposição. Quem precisar de mim aí, estou disponível. Cadê o link para o Fabrício? Eu botei aqui o link. Eu vou mandar aqui para o pessoal aqui, se puder colocar lá. Pronto. Ótimo. Ô, gente, muito obrigado. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, estar conosco aqui, trocando essas informações aí, trocando experiências. Certo? E vamos tentar, Fabrício, montar uma live aí, finalzinho de junho, julho, agosto, uma sobre exposição de beta, né? Fazer aí uma palestra para a gente estar discutindo isso aí. Fica aí para você, a gente divulga quando tiver marcado com alguém. Tem uma aqui Desculpa, Messias. É que o pessoal pergunta muito aqui sobre alimento vivo, né? Eu vi algumas perguntas aqui sobre alimento vivo. Aí pode marcar uma sobre alimento vivo, tá? Eu fico disponível aí para ti. Pronto, beleza. Ótimo. Pois, Jefferson, muito obrigado aí pela participação, por dividir essa sala conosco, mesmo de forma virtual. Muito proveitoso, muito bom também ter você como produtor e como lojista também para trocar experiência, de ter essa visão do mercado, como também a visão de um produtor e também a parte científica aqui. Eu quero só encerrar essa live, deixar aqui um grande abraço aqui a todos que participaram aí. Tivemos vários professores do Brasil todo participando. Um grande abraço aí, professor Paulo, professor Kael aqui, um grande abraço, professor Galberto está participando. E também todos aqueles que vão acompanhar posteriormente essa live, ela vai estar gravada aqui no canal do IFCE Campus Crato. A todos vocês, muito obrigado pela participação. Deixe lá sugestões de novas lives para estar acompanhando, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez aí. Messias, a última informação aqui, rapidinho. Eu botei lá no YouTube, né, o link do meu currículo, né? Tem o currículo Lattes e o currículo do ResearchGate. Então, ali tem as minhas publicações, os meus artigos científicos, né, as minhas pesquisas. Então, está ali a relação delas. E no segundo link, que é ResearchGate, né, quem quiser baixar ela, porque ali está disponível, porque algumas dessas estão em plataformas que são pagas. Né, então, ali já está liberado. Então, a pessoa pode procurar lá, né, ver o que se interessa e tentar baixar no Google Acadêmico ou no ResearchGate. Está disponível lá. Tá bom? Que eu falei aí do acari zebra, né, do cascudo zebra, do peixe-folha. Está lá essas pesquisas. Fechado, então. Gente, a todos, muito obrigado aí e até a nossa próxima live. A outra semana. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Boa noite. Valeu.